Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Mais um sábado aí da nossa residência. Hoje a gente está com três turmas de residências reunidas. Hoje a gente tem a residência de software, a residência de dados e a residência de infraestrutura e cibersegurança. Então são muitos alunos, estão todos aqui reunidos em comum aqui para esse tema, super interessante, super atual, né? Importante para todas as áreas da área de tecnologia. E para falar um pouquinho de engenharia de prompt, a gente recebe aqui um convidado super especial. Ele é parceiro aí do parque e do programa de residência desde o primeiro ciclo. É o Luiz Henrique, mais conhecido como Bulinha. E ele pede para a gente tratar ele assim, chamá-lo assim, apresentá-lo assim. Então, Bulinha, nosso parceiro, hoje vai conversar um pouquinho com a gente. Ele tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações corporativas em Java para web. É mestre em soluções para engenharia pela Universidade Católica aqui de Petrópolis, doutorando em engenharia de defesa do Instituto Militar de Engenharia, pesquisador da startup IDK Digital, cientista de dados do INCA e nosso parceiro, palestrante e professor aqui do Serratec. Bolinha, seja muito bem-vindo. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, por você vir voluntariamente se dedicar a esse projeto tão incrível e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada, seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Silvio. Bom dia, gente. Bom sábado para vocês aí, né? Todo mundo madrugando no final de semana, isso que é bom, todo mundo estudando. Apesar desse monte Maravilha. de título aí, eu não sou igual a Daenerys, tá? Assim, mãe da tormentas, esquece disso, pode chamar de bolinha, fiquem à vontade, tá? Eu sou programador como vocês. Eu comecei a programar, já tô com mais de 50 anos, né? Já tô com os cabelinhos brancos aqui, tudo cheio de mofo aqui, já entrega um pouquinho, então sou um pouco coroa, mas sou programador, assim, como muitos de vocês aqui, também já trabalhei um pouquinho a parte de infra, meio que, eu falo até com o pessoal lá, na verdade eu deveria ser chamado de Severino, porque eu faço de tudo um cadinho, entendeu? Tô trabalhando agora como cientista de dados, então eu caí de paraquedas como cientista de dados, já estava estudando um pouquinho antes, mas durante uma entrevista para ser arquiteto, eu acabei virando cientista lá no INCA, por conta de experiências passadas que eu tinha e de necessidades que eles tinham lá. Mas no final das contas, sou programador, programo em Java desde 2000, então tem 25 anos agora, foi praticamente janeiro de 2000 eu comecei a programar profissionalmente em Java, já estudava um pouquinho antes, desde 97. E com programação praticamente desde 91, 92. Eu comecei lá na faculdade, no meu primeiro estágio. Tá, então já trabalhei na penca de empresa, ambiente corporativo, Petrobras, Vale do Rio Doce, Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, Projac, então tem uma experiência. Mas no final do dia, sou programador, igual muitos de vocês aí, trabalho com tecnologia, passo perrengue todo dia, resolvendo pepino todo dia, matando leão todo dia. Então, não sou muito diferente de vocês, tá? Então, eu diria que no máximo eu sou mais velho. Tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para a gente começar sem mais delongas. Ah, eu vou abrir também aqui. Que aí, caso vocês perguntem alguma coisa, eu posso ir respondendo. Tá. Eu vou falar para vocês de engenharia de prompt, tá? Não que engenharia de prompt seja um cargo, igual muita gente falou antigamente, a profissão do futuro é engenharia de prompt. Você viaja na maionese, não existe, tá? Mas engenharia de prompt é igual você copiar um arquivo no disco, igual fazer uma pesquisa no Google. Independente da profissão que você está fazendo, você tem que saber fazer, tá? Então a ideia é apresentar para vocês engenharia de prompt, falar um pouquinho de inteligência artificial, um pouquinho de modelos de linguagem, para vocês começarem a se inteirar do ambiente, tá? Então, começando aqui a parte de inteligência artificial, tá? A IA generativa, onde se aplica engenharia de prompt, é um pedaço pequeno, assim, esse gráfico aqui, ele é até menor, mas essa bagaça literalmente está crescendo pra caramba, mas o grande parte da inteligência artificial é chamado uma coisa chamada aprendizado supervisionado, tá? Você tem praticamente essa divisão aprendizado supervisionado, profissional não supervisionado, aprendizado por reforço e o IA generativa tá crescendo aqui nesse meio aqui.
mas o supervisionado é grande parte. E o que que é o aprendizado supervisionado? É quando você tem um dado que você vai apresentar para a IA e uma etiquetazinha dizendo para ele, ó, quando for esse tipo de dado, a saída é essa. Quando for esse tipo de dado, e ela que vai aprendendo. É igual aquele famoso assim, ó, foto de gatinho, escrito gatinho embaixo, foto de cachorro, escrito cachorro embaixo. Você está dizendo para a inteligência artificial o que que você quer. Então, o supervisionado é que você tem essa etiquetinha dizendo, olha, beleza, você acertou, você errou. Você tem uma supervisãozinha. Você está dizendo o que que é. Tá? E você pode ter tanto classificação, onde você tem uma classe, sim ou não, gato, cachorro, elefante, passarinho, comprou, não comprou, acionou o seguro, não acionou o seguro. Isso é uma classe que você está classificando aquele item. Ou regressão, onde você está tentando achar um valor. Eu quero saber o preço de uma casa, eu quero saber quantos quilômetros um carro vai andar com um determinado consumo de pneu e tudo mais, algumas informações, peso e tudo mais. Então, vou adivinhar quantos quilômetros ele vai consumir, quanto que um equipamento vai durar, quando que vai ser a próxima manutenção de um equipamento de uma fábrica, dado o quanto ele foi utilizado. Então, regressão, você quer geralmente um valor específico ali. E o aprendizado supervisionado, geralmente você sempre vai ter uma entrada, uma saída e uma possível aplicação. Por exemplo, entrada, o e-mail, a saída, se ele é spam ou se ele não é spam, ou 0 e 1, né? Não, 0 seria falso, o 1 seria positivo. E aplicação filtro de spam. Rota de navio, quantidade de combustível consumido. Aplicação, eu quero otimizar o combustível que vai ser utilizado no navio, consumo. Review de restaurante, monitoramento de reputação, tá? Eu faço análise de sentimentos, por exemplo, esse restaurante é bom, aquelas coisas ali no iFood, ali, esse restaurante é ruim e tal. Eu quero monitorar a reputação de um restaurante no iFood através do review que as pessoas escrevem ali dos pedidos. Então você faz uma análise de sentimentos, se aquele texto que o cara põe é um sentimento positivo ou negativo. Informação de seguro, se ele acionou ou não, para ver se eu vou aprovar o seguro. Por exemplo, tem várias informações de pessoas que acionaram ou não o seguro. Aí tem um cara que está querendo entrar no seguro agora. Eu passo na IA, vou ver se eu vou aprovar ou não o seguro a partir do perfil dele. Tá? E imagem e equipamento, identificação de defeito para fazer inspeções visuais. Por exemplo, eu vi um projeto numa plataforma de petróleo que era fazer inspeção de corrosão, de nível de corrosão, para ver, ó, esse corrosão aqui só pintando tá bom, esse outro nível de corrosão já não tem mais jeito, tem que trocar essa peça aqui, porque pode de repente uma pessoa apoiar ali, cair e ela quebrar. Então, o aprendizado supervisionado, você sempre usa um conjunto de dados com uma etiquetinha dizendo ali para ensinar o que que é para fazer. Tá? E o processo de aprendizado supervisionado é exatamente isso. Você faz uma coleta de dados, tá? Você etiqueta esses dados, então você vai ter o conjunto de dados aqui no caso é texto, etiqueta se aquele texto é negativo, se é positivo. Você passa esses dados para o modelo repetidas vezes, até que o modelo comece a acertar. Por exemplo, ele disse que é negativo, só que o modelo falou que era positivo. Você diz para ele, tu errou. É igual você ensinar cachorrinho. O cachorrinho errou, você é, você não dá um presente para ele. Ele acertou, você dá um presentezinho para ele, dá um petiscozinho para ele. E depois dele pronto, você faz o deploy, né? Ou você faz a instalação desse modelo no ambiente de produção onde ele possa ser executado. Então, a IA generativa, que a gente tem principalmente a parte de texto, eu vou estar focando muito em texto aqui, que vocês vão mais trabalhar no dia a dia, tá? Como é que ela funciona? Eu vou ter uma entrada, que é um texto, por exemplo, até no celularzinho, aquele texto que a gente começa a escrever, e a partir daquela entrada, ele vai gerar uma possível saída de texto ali. Então, eu posso ter a saída, por exemplo, eu gosto de comer, pode ser frutas, aveia com banana, macarrão. Só que como ele funciona na verdade? Eu dou a entrada, eu gosto de comer, aí ele gera aveia. Aí ele entra de novo, eu gosto de comer aveia, ele gera a palavra com. Ele entra de novo. Eu gosto de comer aveia com. Ele sai a palavra banana. E o que faltou aqui eu deveria estar também. Eu gosto de comer aveia com banana e ele sai fim de linha. Entendeu? É um caracterzinho que ele interna geralmente que encerra o texto, que é quando ele sai. Por exemplo, quando você escreve lá no ChatGPT, ele vai escrever até uma hora que ele para. Quando ele para, é que ele acabou achou ele gerou esse caractere de ó, encerra o processamento, fim de texto. Então ele tem um caractere a mais aqui no texto. Então,
isso é importante vocês saberem que quando ele está escrevendo que ele está escrevendo aquele texto ali devagarinho, ele não está simulando alguém digitando, ele está gerando palavra por palavra, mas ele sempre gera. Você botou uma pergunta, ele processa a sua pergunta e gera a próxima palavra. Aí ele pega a tua pergunta com aquela palavra, junta, bota de novo no modelo, gera a próxima palavra. Pega essa palavra, junta, envia para o modelo e passa. E ele vai fazendo isso até que ele gere o ponto final, né? O caractere de fim de linha ou fim de texto, tá? Então, sempre a generativa, ele sempre tem esse processo, tá? E como é que é feito esse treinamento, tá? Primeiro é feita uma coleta de dados, e aqui no caso de coleta de dados de ChatGPT e companhia, é praticamente todo o conteúdo da internet, todos os textos e tal. É feito um pré-processamento, que é limpeza, por exemplo, você extrai uma página HTML, tem aquelas tags HTML, ele tira aquelas tags, tira a formatação, deixa só o texto, faz um tratamento ali. Ele tem uma tarefa de autossupervisão, que é mascarar alguns tokens. Pode considerar token como palavra, mas token pode ser uma palavra, pode ser um pedaço da palavra. Aí a identifica o que que é melhor, pode se caracterizar como token. E ele vai colocando esses masks. E o treinamento do modelo é ele tentar adivinhar quais são essas palavras. Com isso, ele aprende, um aprende aqui muito entre aspas, a relação entre as palavras. Então ele sabe, por exemplo, nos últimos anos tem havido um avanço notável no campo da. Ele ainda não sabe o que é, mas pelo contexto de todo o restante da frase, ele pode falar inteligência artificial. Então ele vai aprender o significado das palavras, mas não como a gente aprende. Não é o significado da gente, é o significado matemático para ele. A relação matemática de probabilidade que as palavras aparecem entre a outra. Tá? E depois de aprender a representação, isso é feito um outro treinamento, mas é um treinamentozinho mais leve, leve entre aspas, mas dá um pouco mais de trabalho, porque essa parte toda aqui pode ser automatizada. Esse treinamento final é do tipo que eles chamam de treinamento por reforço com interação humana. Você tem, na verdade, não interação humana, mas com participação humana. É você treinar como ele responder, assim, exemplos de perguntas e respostas. Você bota uma pergunta e como ele deve se comportar nas respostas. Então, essa é parte de um outro treinamento que é feito, e isso pode ser a grande diferença, por exemplo, do chat GPT ser melhor que o DeepSeek, ser melhor que o Gemini, ou outra coisa. Passa que uma garrafa vai puxar um jeito. Tá? Então, vou falar um pouquinho, por exemplo, o ChatGPT, ele é um produto fechado da OpenAI. Então ele não tem ainda artigo publicado dele, mas o GPT-3, que é o anterior, antes de você você tinha artigo publicado. Então, ele tem aqui a quantidade de terabytes que foram utilizados no treinamento do ChatGPT. E se a gente vê modelos antigos, a quantidade de dados, por exemplo, no GPT-1, no BERT e outros modelos eram bem pequenos em relação ao GPT-3. E o GPT-4 estimula que isso aqui subiu muito mais. Na verdade, estimula que o GPT-4 praticamente pegou tudo que tinha de público na internet, de livro e tal, eles já estão chegando no ponto que estão sem capacidade de poder gerar mais texto. Não tem mais texto suficiente para poder treinar esses algoritmos. São coisas, pelo menos, público, tá? Aí tem mais coisinhas que eu vou falar lá no final. Então, a previsão da próxima palavra, como eu falei antes, ele leva em consideração o contexto. Então, aqui o tempo está voando, delicioso, chuvoso, ensolarado. Pode ser qualquer uma dessas? Pode. Mas, quando você passa para ele mais texto, mais contexto, da previsão do tempo para os próximos dias, os meteorologistas disseram que haverá uma grande frente fria se aproximando. O tempo está gelado, frio, nublado, chuvoso. É mais provável do que quente, ensolarado. Então, se eu coloco só o tempo está, pode ser qualquer coisa. Quando eu boto um texto maior, quando eu dou mais contexto, para o modelo de linguagem gerar um texto, ele consegue gerar um resultado mais assertivo. E é basicamente sobre isso do que é engenharia de prompt, tá? E primeira coisa, o que que é um prompt? Lá nos primórdios da internet, o prompt é esse C dois pontos, sinal de maior aqui, que nada mais é que é um ou mais símbolos que indicam o local a partir do qual o usuário deve digitar as instruções. Aí tem a definição do dicionário aqui. Tá? Então, prompt antigamente era isso. Mas em sistemas de inteligência artificial,
Prompts são comandos, são instruções dadas ao IA para realizar tarefas específicas. Tá? No caso de IA generativa. E esse comando pode ser o quê? Complete o texto, responda uma pergunta, gere um código, crie um arquivo, altere um arquivo, gere uma imagem. Esse é o conceito da palavra prompt, tá? E o que que é prompt engineering, né? Engenharia de prompt. É otimizar comandos para você poder utilizar em IA generativos. Tá? Então, o que a gente vai estar aprendendo aqui é como otimizar ou como criar melhor os comandos para a gente poder tirar o máximo da IA generativa no nosso dia a dia. Muita coisa aqui vocês já vão ter visto, já vão ter feito e tal, mas vai ter surpresinhas até o final, tá? Acredita. Ou seja, saber perguntar melhor. Tá? É exatamente isso aí. Eu usando o memezinho de figurinha de meme de Einstein, tá? Isso é uma vergonha, tá? Mas a gente tem que colocar isso aqui porque a zoeira não é verente. Tá? Então, os prompts podem ser simples, questões sim ou não, questões sobre um determinado fatos, ou resume, reescreva tal parágrafo, ou complexo. E complexo a gente tem que ver como é que eu faço para ter uma resposta melhor, como é que eu faço para apresentar o contexto para ele, delimitar a informação, como é que eu faço para passar o que eu preciso para o modelo de IA. Tá? Um exemplo de questões simples. Brasília é a capital do Brasil. Ele vai dizer sim, Brasília é a capital do Brasil. Depois eu vou passar esse PowerPoint para vocês aqui. Todos esses links aqui são links dessas perguntas aqui para o chat que vocês podem até continuar a visualizar. Algumas eu vou entrar, outras aqui muito simples não, tá? Mas a estrutura básica de um prompt, você tem que ter uma instrução. Eu quero que você classifique o texto entre neutro, negativo ou positivo. Tá? O contexto de entrada, que aí eu vou dizer, por exemplo, o texto que eu quero que ele classifique e o indicador de saída. No caso, eu estou dizendo que é só o sentimento, eu quero saber só o sentimento. Então ele vai botar aqui positivo. Tá? Então, uma outra coisa que eu posso fazer é quando eu apresentar aquele contexto, eu posso dizer para ele aonde que está o contexto no meu bloco inteiro. Por exemplo, ó, resumo o texto entre as tags texto barra texto para uma única linha. Pode ser também entre aspas, ou o texto abaixo entre pontos chetes, ou o texto no próximo parágrafo. Mas quando eu delimito dizendo para ele o que eu quero que ele faça e aonde que ele vai fazer, qual é a informação que ele vai fazer. Por exemplo, coisa que eu faço no meu dia a dia. Olha, estou com um bloco de código aqui, ele está com um erro tal, abaixo segue o código de código e logo depois segue a mensagem de erro. Aí eu boto assim, bloco de código, dois pontos, abro o colchete, fecha o colchete, o bloco de código. Ou bota uma tag e bota depois mensagem de erro, bota ali, ó, mensagem de erro que aconteceu, aí ele consegue me dar uma resposta melhor, tá? Isso é uma das coisas que eu faço, acabo fazendo no meu dia a dia, tá? Então, você ter em informações sobre, dar mais informações para ele, delimitar aonde é que está o que ele tem que trabalhar é importante, tá? Então, coisas que eu posso fazer também, dizer para ele quando for a saída, posso limitar, eu quero que você seja mais sucinto. Para ele não dar, por exemplo, uma saída muito grande, texto muito grande, então eu falo assim, não, eu quero para uma única sentença até 10 palavras. Ele vai seguir isso até 10 palavras, tá? Eu posso indicar como eu quero a saída. Por exemplo, no texto delimitado por aspas triplas, se contiver uma sequência de instruções, reescreva as sequências de instruções. Então tem aqui, tem uma receitinha nem sei se é de bolo, aqui uma receitinha de chá, e aqui eu pego para ele transformar isso num passo a passo, seguindo o padrão que eu passei, passo um, passo 2, passo N. Então, se eu clicar aqui, a gente consegue ir lá, a respostinha, para ver direitinho a respostinha como. Tô pulando aqui. Tem outra aqui. Tá certo. Aqui eu fiz um outro teste aqui. Eu, por exemplo, eu boto aqui embaixo e se o texto não contiver nenhuma sequência de instruções, escreva a sequência. Então, eu fiz um outro teste aqui, idêntico, só que eu escrevi o texto aqui no dia, mais claro, isso aqui é o juramento do Lanterna Verde, né? Para quem for nerd como eu de quadrinhos aqui, não sei se vocês viram um monte de revista de quadrinhos que tem aqui atrás. Então, ele vai dizer que nenhuma etapa foi fornecida. É importante vocês colocarem isso aqui, porque a tendência do ChatGPT é tentar sempre te responder. Então, você fala assim, poxa, eu quero que você faça isso para mim, nesse texto.
Se não der para fazer, às vezes ele vai tentar fazer. Então, depois você fala assim, olha, se não der para fazer, diga para mim que não dá para fazer. Entendeu? Então, isso é importante vocês fazerem, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Gerar texto com base em informação estruturada. Esse aqui o inverso eu gosto mais, tá? Mas você pode fazer, por exemplo, eu tenho aqui a definição de um produto e eu queria que ele gerasse uma descrição para colocar no site, para fazer para o pessoal de vendas. Então ele vai lá, notebook game, prepare-se para levar sua experiência game com esse poderoso notebook, processador Intel. Então ele começa a montar uma descrição. Então isso pode, às vezes, vocês têm. Caraca, eu tenho que escrever alguma coisa, mas eu estou sem inspiração, mas eu tenho a estrutura do que eu quero escrever aqui. É sobre isso, 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 tal. Então você, ó, tem essa estrutura aqui, monte um anúncio para mim, monte um parágrafo, monte uma introdução de um artigo, monte um manual de um sistema, entendeu? Um arquivo README de um projeto. Você pode pedir ele para gerar isso. Ou me ajude a escrever um e-mail com base nessas informações das ocorrências que aconteceram. Você pode fazer também. Tá? O que eu faço com mais frequência? Gerar informação estruturada com base em texto, que no caso eu estou gerando até código e tal, né? Eu tenho um textozinho, eu quero que você gere uma página HTML contendo uma tabela formatada com uma lista abaixo, contendo a coluna, o nome do personagem. Ele gerou o código, peguei esse código, joguei no editorzinho e pedi para visualizar aqui. Então ele consegue gerar uma página HTML a partir de uma estrutura de dados que eu passei para ele. Isso também poderia ser um arquivo CSV, poderia ser um arquivo JSON. Então, a partir de uma estrutura que ele já é um arquivinho JSON para poder usar numa API, usar no bloco de código meu, tá? Poderia ser um arquivo de configuração de aplicação. Dá para fazer bastante coisa com geração, tá? Corrigir e melhorar textos e interessante também, pedir ele para apontar onde é que estão os erros para ele explicar. Então, nesse caso específico aqui, passei um texto aqui todo errado, né? Várias frases erradas. Ele falou: Flávio, os cachorros, amigas estão brincando. Frase corrigida: os cachorros, amigos estão brincando no parque. Explicação: concordância do gênero amigas feminino. Então, ele vai não só, ele tem capacidade não só de te auxiliar na correção, mas também te explicar. Então, se você pede ele para explicar onde é que estava o erro, qual foi o erro que você cometeu e tudo mais, tanto seja isso no arquivo de configuração, no código de análise que você está fazendo, no código de front-end, de back-end, é importante vocês fazerem isso para vocês. Eu falo até assim, vocês têm que aproveitar esse momento que vocês estão aprendendo agora, e tem uma ferramenta dessa que vocês podem perguntar aquelas coisas que vocês têm vergonha de perguntar para o professor. Você bota aquele código ali, pede ele, ele responde para você, mas você pede ele para apontar os erros para você também, tá? E explicar o que estava errado. Pulinha, dá Uhum, licença só um minutinho, só para avisar os uhum. alunos que a lista de presença está no chat. Obrigada. Tem algo interessante que é a parte de roleplay, que é assim, eu vou fazer primeiro a brincadeirinha aqui. Eu sou fã de Star Wars pra caramba, então você pode pedir ele para agir como uma determinada pessoa especificamente. Provavelmente se você pedir, isso, ele vai chiar. Mas você pode pedir ele para agir como um personagem. No caso, eu pedi ele para agir como um fã de Star Wars. Eu comecei a conversar com ele sobre os personagens que eu gosto, sobre uma série nova que deve sair. Aí, no momento que eu falei da série nova, como ele não tinha conhecimento, ele pesquisou na internet e achou informações sobre essa série, começou a conversar comigo sobre essa série. Então, nesse ponto, vocês podem também, para se distrair um pouquinho, pedir ele para agir. Aqui eu também fiz um outro pedindo ele para agir como se fosse um Lord Sith, né, do lado negro da força, e comecei a discutir um pouquinho com ele, tá? Para usar, se eu sou um cavaleiro Jedi, ele começou a me chamar de insolente, né? Tudo bem, acontece. Então, dá para vocês fazerem esse esquema de roleplay, só que o roleplay é mais interessante em outras coisas. Você pode pedir ele para ser um professor para você. Haja como um professor de SQL. E você pede ele para ensinar SQL. Você pode pedir ele para ser um professor de desenvolvimento, de um framework. Olha, estou trabalhando tal, eu queria que você agisse como um professor para me ensinar esse tipo de conhecimento que eu ainda não tenho. Tá? E ele vai agir como professor, explicando os conceitos. Você pode pedir até para ser seu tutor, orientador do projeto, e tirar dúvidas com você nesse projeto, de repente analisar o que você está fazendo nesse trabalho. Então, essa parte de tutor é bem legal. Só que zoeira não é verende, né? Então, eu posso pedir ele para agir como professor de SQL, sendo o mestre Cif.
né, do lado negro da força. Então ele começa um exemplo sombrio, combinando tudo, update aprendizes, nível de poder mais 20, aonde join vendas, eu não sei de onde é que ele tirou esse vendas aqui, o poder do join. Então ele começa a entrar no espírito da zoeira também, do tal, e ao mesmo tempo você começa a aprender um conhecimento que de repente você não tinha. Então, a própria engenharia de prompt, você pode falar, haja como professor, ó, preciso aprender engenharia de prompt, haja como se fosse um professor de cartoon, de desenho animado, do DC, da Marvel. Imagine que você é o Jarvis, a inteligência artificial do Homem de Ferro, e me ensine e tal, e ele vai conversar com você como se fosse, e ao mesmo tempo você vai se divertindo e aprendendo. Então dá para fazer esse tipo de coisa com o ChatGPT. Tá? E algo interessantíssimo, tá? Eu peguei tem esse artigo aqui da Code Academy, inspirado nesse artigo. Você pode pedir ele para ser, digamos assim, um pair programming, tá? Tem uma coisa nova que depois eu vou falar um pouquinho aqui, rapidinho, que eu ainda não vi muito não. Mas, por exemplo, eu quero fazer um sistema e eu quero que ele me ajude a fazer esse sistema. Tem uma técnica chamada pair programming, onde você fica dois desenvolvedores programando junto. E eles podem fazer esse trabalho em conjunto, tá? Então, o que que você pode estar fazendo no pair programa? Eu posso chegar para ele e falar assim, olha, vamos utilizar esse modelo Driver Navigator, onde eu vou ser o Navigator, dando as coordenadas do que você vai fazer, e você vai ser o Driver, onde você vai sentar e programar para mim. Beleza, beleza, ele topou. Então, eu gostaria de mapear uma entidade no banco de dados utilizando o Spring Boot para a tabela de produtos, cujas colunas são ID, nome, de categoria e preço. Ele começa a montar ID, nome, categoria, preço, cria total um código completo para mim aqui de mapeamento daquela entidade, código Java. Falei, beleza. Agora eu quero que, em vez de utilizar os get set do Java, eu quero que você utilize a biblioteca Lombok. Ele vai utilizar aqui o Lombok, vai botar no data e vai botar só os atributos. Simplificou o projeto. Então, quero que você crie o DTO. Então, ele vai criar aqui o DTO usando o JPA Repository, Lombok, Framework. Então, ele começa a fazer o projeto para você e você vendo junto com ele, você pode tirar dúvidas, perguntar, falar para ele por que que você não faz assim, faça esse arquivo e tal, e você pode começar a pegar esse projeto. Isso aqui também, para o pessoal de infra, de análise de dados, se aplica. Por exemplo, em infra, a parte que eu às vezes acabo caindo muito é a parte principalmente de configuração de container, de Docker. E às vezes eu quero fazer uma estrutura de container que vai ter uma aplicação em Java, vai ter um Nginx ali para rotear os servidores. E eu patino, às vezes, na configuração de Docker, Docker Compose. Eu sento no chat GPT, olha, eu preciso fazer um projeto assim, um Docker Compose, vai ter um servidor do Post, vai ter. E coloco ali. Mesma coisa análise de dados, tá? Olha, precisa fazer análise, eu estou com um arquivo CSV aqui, ele tem essa estrutura aqui, quais são os comandos em Python que eu começo a fazer, e ele pode fazê-lo junto com você. Então, você pedir ele nesse esquema de role, olha, quero que você seja um operador de infra responsável por configurar os containers e tal, eu vou te dar os comandos, as necessidades, e você vai mutando a configuração. Preciso fazer uma análise no documento, você vai ser um analista de dados, cientista de dados, eu vou te passar a estrutura dos arquivos, quais dados, quais informações eu preciso, e ele vai começar a trabalhar com você. Tá? Então, esse esquema de roleplay aqui, em pair programming ou trabalhando você dando a ele a definição. Você é um engenheiro de software, você é um analista de dados experiente, nós estamos trabalhando junto no projeto, é um esquema que você pode utilizar no seu dia a dia para ajudar você, num trabalho complexo que você está fazendo e, principalmente, ter conhecimento, aprender um pouco mais sobre aquele assunto que você está trabalhando, tá? Sobre aquela tecnologia. Isso aqui é o seguinte, eu mudei esse slide da versão de 2003 porque antigamente o ChatGPT ele errava de cara e agora ele acerta um bocado, tá? O que acontece? Antigamente o ChatGPT não fazia o conceito de raciocínio. Então, para simular o erro do ChatGPT, por exemplo, eu botei uma questão de lógica, nasci 11 anos depois do meu irmão, da minha mãe e tal, e eu tive que botar no final, responda direto sem pensar. Ele me deu a resposta 13 anos, errada. Antigamente ele fazia isso, ele sempre tentava gerar uma resposta, gerar a próxima palavra. Então você pede uma coisa, ele espera a próxima palavra, a próxima palavra, a resposta. E os caras, naquele treinamento
que eu falei que depois vai fazendo a interação do humano, que ele vai dizendo como eu quero que ele responda, eles usaram uma técnica chamada Chain of Thought, que é cadeia de pensamento, que você antigamente chegava, olha, eu quero que você responda esse problema, só que eu quero que você mostre todos os passos do pensamento, do cálculo que você está fazendo. Antes você era obrigado a fazer isso. Hoje, ele, por padrão, ele já faz. Então, ele já coloca, você não precisa mais colocar, faça passo a passo. Ele já faz sozinho. Então, isso foi uma evolução nos últimos 2 anos do ChatGPT. Tá? Eu vou falar assim, foi uma evolução, entre aspas, que foi uma evolução que tinha na versão paga, não tinha na versão com acesso gratuito, e por conta do DeepSeek que saiu no início do ano, passou a constar na versão gratuita. Né? Já que o DeepSeek já fazia melhor, então ele começou também a ter na versão gratuita, mas isso já tinha na versão paga. Tá? E uma coisa importantíssima para alguns problemas que vocês vão fazer é essa técnica do zero shot versus one shot versus few shot. O zero shot seria zero exemplo, o one shot seria um exemplo e few shot alguns exemplos. Então, o que que eu estou querendo fazer? Olha, crie 10 questões de soletrar para o teste da criança de 8 anos. Ele cria lá, soletrar gato, soletrar bola, então ele fez. Agora, se eu dou um exemplo, use esta questão como exemplo. Como se soletra um animal que late? Ah, como se soletra um animal que late? Como se soletra um objeto que subamos para escrever? Então, a partir daquele exemplo, ele gerou 10 exemplos muito parecidos. Se eu passo mais alguns exemplos com algumas variações, ele, opa, beleza, entendi, você quer variações. Então, ele começa a fazer variações. Então, quando você for pedir para ele fazer alguma coisa, faz sentido você dar alguns exemplos de como você quer a saída. É parte daquele conjunto de instruções. Olha, eu quero que você faça isso. O meu contexto passa a ser o exemplo, tá? Assim, eu não quero que você atue em cima desse dado, mas parte do contexto, tá? Por exemplo, e se eu juntar roleplay, atuação com o NER, que é uma técnica que eu vou falar mais para frente para você que é reconhecimento de entidade, e o few shot. Então, eu vou lá em cima para a gente ver aqui que é grande esse exemplo. E aqui acho que fica melhor. Tá? Então, eu estou dizendo para ele que, olha, você é um sistema inteligente, que foi 2 vezes aqui, especialista em reconhecimento de entidades nomeadas. Isso o que é reconhecimento de entidades nomeadas? Reconhecer nomes em texto. Nome de casa, nome de rua, data, hora, coisas num texto que são importantes. Tá? Fornecerei a você a definição das entidades que você precisa extrair, a frase de onde você vai extrair essas entidades e o formato de saída com exemplos. O usuário, você tem clareza desse papel, então isso aqui é a definição do sistema, é o usuário perguntando para ele se ele entendeu, ele dizendo que tá, isso eu estou passando do prompt, tá? Eu estou, digamos assim, eu estou, entre muitas aspas, programando o modelo. Aí eu digo para ele, definição da entidade, person, nome abreviado, completo de uma pessoa, data, location e localização, pode ser o nome de casa, nome de bairro, cidade, e localização, nome de qualquer organização, empresa, clube. E o formato de saída é um formato de JSON. Tá? Então tem aqui lista de entidades, lista de presente, lista de entidades presentes, tal. Exemplo, o senhor Jacob vive em Madrid, tal, para e a saída. Eu quero que a saída person é o senhor Jacob, date 12 de janeiro de 2015, 13/4 de 74, tá ali. Madrid, Israel e Organization Nome. Segunda frase, segundo exemplo, tal. E a frase que eu quero que ele trate. Elon Musk, céu da Tesla, SpaceX, ele nasceu lá. O resultado é esse aqui. É um JSON que vai ter pessoa, é o Elon Musk, data 28 de junho, localização África do Sul, organização Tesla, SpaceX e OpenAI. Então eu meio que criei aqui, entre aspas, no meu chat GPT personalizadozinho ali, um modelozinho, não modelo, né? Eu passei um prompt para ele, que treina durante a execução daquele prompt ele funcionando como se fosse um sistema de especialista em extrair entidades, nomes de entidades ou nomes de pessoas de um texto. Eu dou para ele a instrução, eu digo a definição da saída como é que eu quero, né? A definição de entidades, a definição da saída.
e passo alguns exemplos para ele, passo dois exemplos e passo a frase que ele quer trabalhar. Tá? Então, diga, Matheus. Aí você especificou que você queria que ele respondesse em JSON, né? Exato. Mas assim, vindo da ideia que ele já entende o que é o JSON, se você colocar simplesmente com as especificações person, date, location e dissesse JSON apenas, sem explicar 100%, E ele responderia de um jeito correto? a gente vai ver isso Correto? no finalzinho. Eu tenho um exemplo que ele faz isso. Tá? Ah, show de bola. Então, Eu digo beleza. só os nomes e eu quero no formato JSON e ele faz isso. Tá? Entendi, Mas beleza. às vezes é importante você colocar o formato. E lá no final eu até faço isso, tá? Eu digo, por exemplo, que eu quero a data seja no formato de Bayesian. Hum, Entendeu? Então, se você colocar. O ideal é o seguinte: quanto melhor você disser o prompt para ele, melhor vai ser a melhor. saída. Entendi. Tá? Quanto mais Se você. específico você for, melhor ele vai definir para Isso, você. Tá, ok. exatamente. Tá? Tá. Ok. Eu Entendi. sei que, por exemplo, a galera de desenvolvimento já olha aqui e falei, pô, eu acho que eu posso fazer isso aqui em sistema. E a gente vai ver isso um pouquinho lá no final. Tá? Hum, Então, a gente tem uma ideiazinha disso. beleza, beleza. Vamos lá. Parâmetros e ajustes do modelo. Erro de digitação aqui. Meu Deus, que vergonha. Tá? É um negócio de ficar fazendo as coisas de noite. Tá? Tem dois parâmetros que você pode brincar no chat GPT, e isso é legal para brincar mesmo, tá? Em alguns casos pode ser interessante, que é o temperatura e o top N. Ah, falando um pouco assim, o temperatura para mim faz mais sentido. Eu às vezes confundo os dois, eles são um pouco parecidos no dia a dia, quando você vai utilizar. Mas o temperatura ajusta meio que a aleatoriedade. E ele influencia principalmente na criatividade do modelo, tá? Já o top N em termos de sinônimo, principalmente de palavras, a probabilidade das palavras que ele vai gerar, ele tem, por exemplo, uma quantidade absurda de palavras que ele pode gerar no final. A próxima palavra tem 1 milhão de palavras que ele pode gerar, só que essa palavra tem 90% de probabilidade, essa outra 80%, essa outra 20%, essa 10%, essa 0%, essa 1. Então, esse top N, eu digo para ele, só pega as top 5 ali e trabalha só com essas top 5. Então, se eu tiver, por exemplo, uma palavra, ó, essa aqui tem 98, essa aqui 99, essa aqui 50, ele pode pegar essas três aqui primeiro para poder gerar ali como próxima palavra. Se eu não botar esse top nele, ele pode aumentar isso aí. Tá? Ele pode pegar. Eu estou falando assim, 50 seria assim, eu tenho uma que é 99,9, outra 99,8, outra 99,7. E esse 99 pode cair, dependendo dos sinônimos que você tiver e da quantidade de palavras, esse top N pode aumentar ou não. Tá? As possíveis palavras que podem ter ali podem ser muito parecidas. Por exemplo, ele pode falar em monarquia, reinado, império, que são sinônimos que você poderia estar utilizando ali. Quando você, ó, estou falando aqui da Inglaterra, onde você tem o rei que rege a monarquia, o império. Então, stop N reduz, assim, ó, não vai, por exemplo, para confraria, alguma outra palavra assim que poderia significar monarquia. Agora, faltou português aqui, faltou legal, gente. Então, ignore um pouquinho, tá? Mas a ideia é você controlar como ele gera esse texto. Então, por exemplo, temperatura. Temperatura, os valores vão de 0 a 1, mas eu posso extrapolar, tá? Por exemplo, então, escreva o anúncio do Google Ads de venda de sorvete. Temperatura 0,1. Vou ler só o título, tá? Sorvete geladinho e delicioso. Você bota a temperatura 0,5, ele colocou sabor e frescor em cada pedaço. Botei 1.0, sorvete dos sonhos, explosão de sabor. Quando eu boto temperatura 10.0, sorvete intergaláctico que explora em sua boca tudo em caixa alta. Então a temperatura, quanto maior você coloca a temperatura, mais ele viaja na maionese de enfeitar, de deixar. Então, ó, gera um texto para mim, mas eu quero um texto bem mais assim, sério, simples, padrão, um e-mail sério, comercial, alguma coisa, eu posso botar uma temperatura um pouco mais baixa. Bom, estou fazendo um texto de, por exemplo, um roteiro de vídeo para o YouTube, de um jogo de Fortnite, whatever, que você vai fazer. Posso botar uma temperatura mais alta para ele poder gerar algo mais descontraído. Tá? Então, para gerar algo mais criativo. Então, quando você quer abusar da criatividade dele, você pega ali, você pode passar diretamente no texto. Temperatura 0,5, temperatura 10.0. Eu posso até aqui, se a gente entrar nesse cara, posso até. Vou fazer um teste aqui agora com temperatura.
20, né? Por que não, né? E ver até onde ele vai. Sorvete chegou a explode na sua boca. Foi muito. Ah, não, tá aqui embaixo. Tá aqui. Lá Você embaixo. nunca será o mesmo depois de provar esse sorvete. Entendeu? Então ele vai, cada vez ele vai enfeitando mais o pavão e vai se empolgando ali. Já no top N é mais com relação não, eu queria tirar isso daqui. Vou botar pra lá de cá, isso tá me atrapalhando. Já no top N, você é mais assim, as palavras que ele vai utilizar. Por exemplo, Rio de Janeiro é a cidade vibrante e icônica do Brasil. Rio de Janeiro é uma cidade brasileira conhecida por suas paisagens. Então, o icônica do Brasil já virou brasileira. Quando eu boto ponto zero, ele, o Rio de Janeiro é metrópole carioca repleta de contrastes. Então ele vai. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Aqui o texto ainda está sério. Lá ele é mais criativo. Aqui ele está mais variando na probabilidade das palavras que ele pode utilizar. Tá? Só pênio praticamente não usei. Temperatura eu já usei um bocado. Só pênio eu já não usei muito, não. E alucinações. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre alucinações, que a inteligência artificial alucina de vez em quando. O que que é alucinação? Alucinação é quando ela começa a parar de responder sobre aquilo que você realmente queria. Tá? De uns anos para cá, nos últimos 2 anos, né, uns anos para cá, de um ano e pouco para cá, a evolução do ChatGPT já não, quase ele não alucina mais. Ainda acontece, mas é difícil. Então, para conseguir gerar uma alucinação para vocês foi difícil, tá? Então, o que eu tentei fazer foi tentar fazer uma alucinaçãozinha aqui, que eu pedi ele para escrever uma review do Arraiá 99 do Festival Chimbica, que não existe. Com base nesse texto, ele gerou um texto aqui. Mas se, por exemplo, se eu ligar a opção de busca na internet, ele fala assim: olha, não existe esse filme, não existe esse festival e não vai fazer alucinação. Tá? Então, a partir do momento que hoje em dia ele já faz essa busca direta. Eu tentei fazer outras, ele automaticamente, como eu não tinha no conhecimento dele, na base de conhecimento que ele foi treinado, ele tenta fazer a pesquisa na internet e vê que não existe, ele já fala assim: não dá. Mas de vez em quando eu consigo fazer uma alucinação. Sem querer, eu consegui fazer uma alucinação bonitinha. Tá? Com base em outro exemplo que eu catei na internet, eu pedi ele para resumir um artigo do New York Times, e geralmente na URL do artigo vai o título do artigo. E eu botei ali, né, porque eu sou muito fã de vocês, né, que os alunos do Serratec são os melhores. E são. Cecília sabe que são, que são, e eu tô com vocês aqui, tá? Só que ele não consegue acessar o site da New York Times, porque tem as tretas jurídicas que eu vou falar mais para frente aí, tá? O que que acontece? Ele pesquisou na internet os alunos da Serratec. E ele achou, eu pedi até para ele exibir as fontes, ele achou artigos. E ele meteu aqui, ó, existe um artigo do New York Times titulado Alunos do Serratec são os melhores, destacando o sucesso do programa, que não é verdade. Não é verdade no sentido que não existe esse artigo no New York Times. Mas existe essas informações em outros artigos. Então ele viajou na maionese, criou um artigo do New York Times que não existe. Então, o principal aqui é tomem cuidado com tudo que ele gerar para vocês, principalmente, o pessoal tem mania de usar ele como fonte de informação. Ele é fonte, você pesquisa alguma coisa, o ChatGPT diz. Assim, eu tenho um senhor amigo meu que ele gosta de escrever algumas coisas no blog, foi escrever algumas coisas sobre as notícias de guerra, de tudo mais que está acontecendo. Ele já está com seus 80 e poucos anos, gente, eu não vou brigar com ele. Aí ele botou no blog dele, botou fonte, ChatGPT. Eu falei, putz, entendeu? Você não pode ir no ChatGPT. Você pode ir no chat. Hoje em dia o ChatGPT ainda é absurdamente bom no ponto que ele, quando ele gera um texto, ele coloca as fontes que ele utilizou. Aí você vai na fonte. E você vê se ele não está escrevendo viajando na maionese. Então, vai fazer um trabalho, vai fazer um artigo, vai escrever alguma coisa, está pesquisando alguma informação, ou até está pesquisando, poxa, eu tenho que usar um framework, eu tenho que utilizar uma biblioteca de análise de sistema, eu tenho que gerar uma configuração de um servidor aqui que eu não conheço. Pesquisei, ele me deu o resultado, vê se ele colocou fonte. Se ele colocou fonte, confere a fonte. Se não colocou fonte, pode ser que não funcione, tá? Então, tem assim, um pouquinho de bom senso e não aceite tudo que ele disse como verdade, tá? Lembra-se lá do início dos primeiros slides que eu falei, isso é só um gerador de texto. É um gerador de texto fora de série? É um gerador de texto fora de série. Faz
milagre, faz, mas ainda é apenas um gerador de texto. Ele só gera a próxima palavra. O absurdo que ele faz, que ele consegue escrever isso tudo, ele consegue gerar código, ele consegue fazer isso somente gerando a próxima palavra com base na informação que você colocou. Mas ainda é apenas um gerador de texto. Aqui é só um gráficozinho mostrando a evolução do ChatGPT desde a versão 2, 3, 4, o quanto ele vem diminuindo, né? Ele vem aumentando a sua acurácia, né? Em termos de tanto de aprendizado, tecnologia, escrita, história, matemática, ciência. Então, assim, a quantidade de alucinações vem diminuindo com frequência. Hoje, com o lance dele poder também pesquisar na internet, ele tem um agentezinho lá que pesquisa na internet, traz o resultado para ele. Então, isso ainda. A chance de alucinar é mínima, mas acontece, tá? Acontece. Bom, até aqui eu estou falando bastante de prompt, falando pouco de chat GPT. Lá no início falei um pouquinho de IA. E agora eu vou voltar falando um pouquinho de IA, mas na parte de texto. Existe uma área da inteligência artificial que é a parte de processamento de linguagem natural, NLP. O ChatGPT está dentro da NLP, tá? Ele é um modelo de inteligência artificial, de um modelo de linguagem, tá? O L é de Large Language Model. Existe Small Language Model, existe modelo de linguagem pequeno, tá? Depois eu vou mostrar um para vocês. Mas tem é, é, essa área da linguística que você tem, você já existia em inteligência artificial há muitos anos, tá? Há muitos anos que você tem tratamento de linguagem de texto em inteligência artificial. Modelos de linguagem grandes, os LLMs, é que foram uma grande mudança a partir de 2017, um artigo que o Google publicou chamado Attention is All You Need. Ele, Attention é a única coisa que você precisa, é algo, é tudo que você precisa. E é mecanismo de atenção, que é quando você pega um texto grande, ele consegue, digamos assim, focar a atenção nas partes importantes do texto, e isso ele usa uma arquitetura de transformers. E não é os transformers do desenho animado, não, mas eu gosto de lembrar que eu gostava do desenho. Tá? Então, voltando aqui à vaca fria. A parte de NLP, você tinha diversas tarefas que são comuns do processamento de NLP: análise de sentimento, classificação de texto, reconhecimento de entidades nomeadas, que foi aquilo que eu usei no exemplo, geração de texto, que a gente já vê muito no GPT, resumo de texto, perguntas e respostas, onde você tem um texto e ele vai responder perguntas sobre aquele texto. Tá? É, análise gramatical, isso é interessante pra caramba, tá? O análise gramatical, identificar num texto o que que é verbo, pronome, numeral, adjetivo, para que isso é interessante, tá? Eu posso utilizar análise gramatical, análise de sentimento, reconhecimento de entidades nomeadas, juntar essas três coisas, mais um algoritmo de classificação de inteligência artificial normal de classificação para identificar estilo de texto. Então, por exemplo, se eu quero saber se esse texto é de um autor específico, se essa música é de um compositor específico do texto, você pega o texto dali, você faz uma análise de sentimento de cada uma das frases, você faz as entidades que são reconhecidas, ele, quantas vezes ele usa nome de pessoas, nome de lugares, datas no texto. Você usa análise gramatical, vê quantos adjetivos, quantos verbos. Você faz uma estatística em cima do texto e você usa para fazer classificação, por exemplo, para saber se é spam, se é não spam, se um autor específico que escreveu aquilo. E até, assim, vocês viram que eu montei uma outra perguntinha lá de fake news. A minha área de pesquisa no doutorado é justamente utilizando inteligência artificial para fake news. Então você usa esses diversos mecanismos de NLP para tentar classificar se um texto ele tem estilo de fake news. Olha, compartilhe, não estão deixando você ver isso aqui, é importante. Então, esses textos com esse estilo, a IA consegue identificar já há grande chance disso aqui ser uma fake news. Tá? Então, são coisas que são maneiras de você fazer. Qual é a grande diferença disso aqui para NLP? Cada tipo de tarefa dessa era feita com um algoritmo diferente. A análise de sentimento
era um algoritmo. Classificação de texto era um outro algoritmo. Reconhecimento de dados é outro algoritmo, treinado separado de maneira diferente. Geração de texto, mesma coisa. Resumir, texto, tradução, tudo isso, cada um desses, às vezes era rede neural, às vezes algum outro mecanismo que não fosse rede neural, mas um outro algoritmo de IA mais antigo, tudo mais, que eram utilizados. Qual é a grande diferença quando apareceu esse artigo Attention Law Unit, que criou essa arquitetura de transformers que é utilizada hoje em todos esses LLMs? Um LLM já treinado consegue fazer tradução, consegue fazer pergunta e resposta, consegue fazer análise gramatical, consegue resumir texto sem tendo que ser retreinado especificamente para aquilo. Entendeu? Então, isso é um grande diferença. Antigamente, a gente tinha que ter um modelo para cada tarefa. Agora, eu tenho um modelo gigante que resolve todas as tarefas de NLP de uma única vez. Então, eu posso chegar no chat GPT e botar, ó, classifica o texto entre neutro, negativo ou positivo. Acho que a comida está boa hoje, sentimento positivo. E para que isso é interessante? Por exemplo, lá no início eu falei, isso aqui você pode utilizar para fazer review de restaurante. Ou, se a gente quer falar um pouquinho de rede social, né, que a gente está sempre vive em rede social hoje em dia, por exemplo, um cara colocou um post, fez um post no Twitter. Ao mesmo tempo, várias pessoas começam a comentar aquilo. Você pode pegar, deixar já uma IA preparada, um algoritmo, um códigozinho preparado que pegue todas as respostas, faça uma análise de sentimento em cada uma das respostas e de repente já avise, meu irmão, tu falou merda, tu vai ser cancelado. Tira isso do ar, se retrata. Então você pode gerar um alerta para essa galera que vive de rede social, se ele pode ter a probabilidade ou não de ser cancelado com aquele texto que ele acabou de colocar. Entendeu? Se ele não se retratar muito rápido. Dá para fazer isso já utilizando um modelo de LLM já para fazer a parte de análise de sentimento para vocês. Tá? Reconhecimento de entidades nomeadas, galera de programação aqui de análise e até de análise de dados consegue ver muito fácil isso. Você pegar e extrair informações úteis de um texto para você poder fazer um tratamento. Então, às vezes, o cara tem um bloco de texto grande ali e eu quero extrair daquele bloco de texto informações que eu posso fazer uma análise em cima, eu posso preencher um formulário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? A Cecília falou que eu estou como cientista de dados lá no INCA. Eu estou trabalhando com os pesquisadores, com tratamento de câncer, com um tipo de câncer específico. Só que o INCA também tem a parte do hospital do INCA, que todo mundo vê, e tem a parte de pesquisadores. No INCA tem mestrado, doutorado, onde os caras fazem pesquisas científicas. Só que eu preciso dos dados dos pacientes que estão nos sistemas. Só que tem alguns dados que são campos de texto onde o médico coloca, tal dia o paciente relatou que ele teve uma dor assim, aí ele tomou um medicamento, isso não está no banco de dados estruturado. Está num bloco de texto que o cara preencheu. Então, eu posso utilizar um modelo de LLM para extrair essas informações, botar o tabulário e pegar, por exemplo, dados de 2.000, 3.000, 5.000 pacientes, dizendo assim, pô, esses pacientes que tomaram essa medicação, que fizeram esse tratamento específico ali, que está naquele texto, tiveram esse resultado aqui. Então, eu posso utilizar o LLM para extrair informações estruturadas que eu possa fazer análise, que eu possa cadastrar, que eu possa fazer uma consulta, um relatório, e por aí vai. é, Tarefa de resumo, pedir ele para resumir texto, tá? E eu posso dizer que eu quero que você resuma no máximo em 30 palavras, e ele vai fazer o resumo para você em 30 palavras. Isso pode ser interessante quando você está trabalhando, por exemplo, para fazer atendimento ao cliente. Você tem os reviews ali, você quer saber do teu produto, quais foram os caras que reclamaram, por exemplo, da parte de entrega. E resumir essa galera para você, ó, o produto chegou um dia antes do previsto. Ótimo. Ou no preço do valor. Olha, a baninha tá fofa e tal, mas é pequeno em relação, mas é pequena para o preço pago. Opções maiores para o valor similar. Então você pode pedir, às vezes o cara escreve aquele texto enorme, poxa, eu quero saber só o que o cara falou em relação ao preço e o preço e valor do produto. Ou na entrega, ou na qualidade. Então, eu quero que você me resuma todas essas reviews aqui, mas eu quero que você foque na qualidade do produto, que eu quero ter uma visão melhor do que o pessoal está achando da qualidade do meu produto, da qualidade do meu atendimento. Porque às vezes, cara, eu fui lá, estava um dia claro naquele restaurante, muito sol, estava bonito e tal, o garçom me atendeu super bem e tal.
mas eu quero saber só com relação ao atendimento. Então, você pode pedir ele para fazer o resumo com foco num determinado assunto que você precisa, tá? Tradução, isso não tem nem comparação, né? Você poder pedir ele para traduzir de inglês para português do Brasil. Então, você pode fazer tradução, que é uma tarefa de NLP que era complicada de se fazer para caramba. Hoje ele consegue fazer a tradução de maneira relativamente tranquila. Eu já vi estudos de artigo que internamente ele chega a criar ele cria, na verdade, assim, uma representação do texto na memória dele que não é em nenhum idioma, mas no significado das palavras. Então ele às vezes mesmo que ele não tenha sido traduzido, por exemplo, ele foi treinado para traduzir do inglês para português e do português para o chinês e não foi treinado, aliás, ele foi treinado para traduzir do inglês para o português e do inglês para o chinês, mas não foi treinado para traduzir do português para o chinês. Mas como ele já tem essa representação, ele consegue fazer esse ele consegue fazer a tradução, tá? Como ele já tem a representação ali na inteligência dele, na memória dele, muito entre aspas isso, tá? Porque não é memória, não é inteligência como a gente conhece. Como ele já tem essas representações, ele consegue fazer. Mas como o zoeira never ends, né? Eu consigo fazer a tradução para mineirês. Então, posso ele pedir o diálogo para falar o Obi-Wan falando, você era o escolhido, sou, né? Dizem que você ia acabar com os Sith, não era para você ir com eles, uai. Então, ele consegue fazer a tradução para diálogo, de dialetos estranhos, de zoeiras. Então, você pode fazer uma brincadeirinha, você pode fazer. Mas, às vezes, é interessante também você utilizar ele para fazer traduzir o tom, né? O gato tom está aqui do lado, mas é o tom do texto. Por exemplo, cara, aqui é o Zé. Tem como você dar uma olhada na especificação dessa luminária? E ele cria o texto: Prezado Senhor, meu nome é José e gostaria de solicitar sua gentileza e analisar as especificações nessa luminária. Atenciosamente, José. Então, às vezes você quer, puta, eu quero escrever um e-mail com um tom mais comercial, ou um tom mais polido, só que às vezes me falta palavras. Eu escrevo ali a moda bambu e peço para ele, ó, escreva esse texto aqui porque eu quero mandar para o meu gerente. Entendeu? Eu quero pedir um aumento para o meu gerente porque eu acho que eu mereço mais do que o cara que trabalha do lado. Só que se eu falar assim, ele vai me dar um pescotapo. Então eu peço ele para, olha, muda o tom para um tom mais delicado, em vista que ele é o meu gerente, meu chefe superior, e ele consegue mudar o tom do texto para você. Então isso é a tarefa de tradução de você tinha que ter um modelo treinado especificamente para isso. Os LLMs resolvem todas essas tarefas que eu mostrei para vocês por um único modelo já treinado. Agora que começa o alerta vermelho, privacidade dos dados, tá? Eu estou falando aqui da gente usar o chat GPT para resolver várias coisas, escrever e-mail, resumo, gerar código, tratar dados, tudo mais, mas por padrão, toda a informação que você passa para o chat GPT, ele é utilizado para treinar os modelos, tá? Geralmente ele nas configurações está ativado já essa bagaça e ele lá melhorar o modelo para todo mundo, que é pegar tudo que você colocou no prompt e ele pegar e armazenar isso e utilizar isso para retreinar o modelo eternamente. Então, se você colocou, por exemplo, se eu pegar, eu quero fazer uma análise de um texto ali, que é uma evolução médica de um paciente, para poder extrair o JSON e jogar ali, ele vai usar aqueles dados do paciente para treinar. E isso é informação sigilosa, uma informação sensível, que pela LGPD eu não poderia estar colocando. Nossa Lei Geral de Proteção de Dados eu não poderia estar em momento nenhum colocada ali. Então eu tenho que desligar aqui, vou ali, vou desligo para ele não usar, certo? Tranquilo? Todo mundo concorda? Como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E vocês utilizando o ChatGPT, vocês têm ter muita responsabilidade, principalmente quando vocês vão trabalhar numa empresa, que vocês estão utilizando dados de empresa. Por quê? O ChatGPT tem a opção para desligar ali? Tem. O que acontece? Scarlett Johansson está processando a OpenAI por utilizar a voz dela para o ChatGPT, para gerar. Na verdade, eles tentaram contratar ela, ela falou que não queria, fizeram uma voz que 99,9% igual a dela, mas não é a dela. Então ela está com processo. O pessoal de Nova Delhi, lá na Índia, também está com processo com relação à utilização de dados dos sites deles de notícias na OpenAI. A mesma coisa, nosso New York Times. Lembra que eu falei que eles não acessam lá os dados do New York Times? Que eles estão com o processinho do New York Times de janeiro desse ano. Tá? A mesma coisa lá no Canadá, entendeu? Com violação de copyright. E
Eles não querem, as grandes corporações, tanto o Google como o OpenAI, tá dizendo que, olha, meu irmão, não dá para fazer inteligência artificial só com material open source, só com material de fonte aberta, material público. Eu tenho que utilizar material protegido por copyright e eu não vou pagar. E o Facebook tá rolando uma treta que ele baixou 81 terabytes desses Shadow Libraries Books. O que que é Shadow Books? Eu já usei essa bagaça, tá? O que que é Shadow Library Books? Por exemplo, pesquisador. Você precisa estar pesquisando sobre um determinado assunto, aí tem um artigo, que esse artigo você só consegue se você fizer uma assinatura naquela biblioteca da universidade em dólar. A gente aqui, terceiro mundo, a gente não, pô, não vou pegar, pagar US$ 50 por mês, porra, quase os R$ 300 ali para poder ler um artigo de 14 páginas. Não dá. O pesquisador no Brasil não tem condição de bancar um negócio desse, tá? Então, o que que você vai? Tem uma galera que, entre aspas, assim, pega esses artigos e coloca em plataforma onde você consegue pesquisar e baixar. Library, Sci-Hub, Sci-Fi Hub, alguma coisa assim. Você pode baixar, às vezes, até livros mas tudo científicos, todos bibliotecas científicas. Você pessoalmente fazer isso, um pesquisador que, pô, não tem grana, tudo bem. Aqui no Brasil, você até pegar e com relação à pirataria, se eu não estiver enganado, tá? Por favor, o advogado aí não me processe. Você pode, por exemplo, pegar um livro, xerocar para você utilizar. Mas eu não posso tirar uma xerox do livro e vender a xerox. Eu posso fazer uma cópia para mim, mas eu não posso ganhar dinheiro com pirataria. Pirataria é crime a partir do momento que eu estou faturando em cima da. Eu estou vendendo produto pirata, estou produzindo produto pirata, estou vendendo. Se eu pegar e fazer uma cópia para uso meu, aqui no Brasil não é considerado crime. Tanto é que na minha adolescência, o que eu pirateei de fita cassete. Ali eu copiava as fitinhas cassete, CDzinho, depois quando começou a poder ter gravador de CD e tudo, não tá no gibi. Mas eu gravava, eu comprava pirata. Eu comprei CD pirata, tá? Então, o Facebook baixou 81 terabytes de livros em PDFs e artigos para treinar uma inteligência artificial que ele vai ganhar dinheiro com isso. Facebook, a Meta. Entendeu? Então você vai confiar os seus dados para a Meta. Você vai confiar os dados para essa empresa? Você acha que eles vão estar. Quando eu chegar lá e marcar assim, não use isso aqui para treinamento, não use isso, vocês vão confiar? Eu não confio. Qual a solução para isso, então, Bolinho? Bom, os principais modelos de linguagem, tá? Botei três aqui só, tem mais alguns, é o Llama, o GPT-4, o Gemini. E o Llama, para quem não conhece, se você usa o WhatsApp, Instagram e o Message, e já viu essa bolinha aqui, isso aqui é o Llama, tá? É o Llama, tá? O Llama é um cara que eu gosto, tá? Muito entre aspas, eu gosto. Esses caras, tanto o GPT-4 e o Gemini, apesar de às vezes ter as opções gratuitas, tem opção grátis, mas eles rodam dentro da empresa. O Meta também roda aqui, mas o Meta você pode baixar ele e rodar. Você tem alguns algoritmos, alguns modelos de linguagem open source. E nos últimos 2 anos, eles estão aparecendo no Llama 1, Starcode, o Mistral. Os mais famosos aqui que eu vou falar para vocês, o Mistral, que é no instituto que corre atrás para caramba, apesar de não ser muito conhecido de público, ele é famosinho. O Bloom tá meio parado, o GPT-NU tá meio parado, Falcon bombou um tempo atrás, mas parou, lá do Emirados Árabes. O Llama, que é da Meta, ele já tem o Llama 4, então, acho que o Llama 4, o Llama 4 acho que saiu esses dias, mas ainda não tá. Tá. O Phi 3, já tem o Phi 4, mas o Phi 4 é grande, mas o Phi 3, ele é pequenininho, ele é um Small Language Model, ele consegue rodar até em celular, tá? Dá para rodar o modelo, limitações, claro. O DeepSeek, que vem lá da China, tem o DeepSeek V2 e o DeepSeek R1, né? E o Queen, que quase ninguém fala, acho que é o da Alibaba, que são modelos open source que você consegue baixar e rodar no seu computador. Tá? Claro, depende do tamanho, tá? Por exemplo, aqui, esse de 7B aqui, eu consigo rodar 7B, 8B. Ele tem geralmente 8 GB. Mais do que esse aqui, ele passa dos 8 GB. O que que é isso? 8 GB é o tamanho do arquivo, é o tamanho do arquivo, mas é quanto que ele vai ocupar de memória da placa de vídeo. Então, isso depende muito de quanto de memória você tem na sua placa de vídeo. Você tem que ter uma placa de vídeo boa, preferencialmente 99% das vezes tem que ser uma NVIDIA, e no mínimo pelo menos 8 gigas de RAM. Então, é o meu caso aqui, tá? E assim, mínimo que eu tô dizendo é mínimo, tá?
E onde é que eu acho esses modelos? Tem um site chamado Hugging Face, que tem essa carinha bonitinha aqui mesmo, tá? Que é um site que ele é repositório de modelos de IA, não só de texto, tá? Você tem de imagem, entendendo aquela multimodal, visão computacional, processamento de linguagem. Multimodal significa que ele trabalha tanto com áudio, texto, imagem, vídeo, tá? Não necessariamente com tudo isso, mas ele pode ser com imagem e texto, ele já é multimodal. Ele trabalha com mais de um modo, né? Modo texto, modo de imagem. Frameworks integrados, por exemplo, ele tem o framework daquela arquitetura de Transformers, pipeline, que é literalmente isso mesmo, é uma tubulação, né? Que é o pipelinezinho que vai pegar desde o dado, tratar o dado, processar o dado e e enviar o dado para o modelo. Então, é chamado de encanamento de pipeline porque o dado entra de um lado, passa por uma etapa, passa por outra etapa, passa por outra etapa, até ele chegar na etapa final. Tá? Curadoria de datasets. O que é um dataset? É um conjunto de dados. Então, eu quero treinar um modelo de IA com base em dados médicos. Então, lá ele pode ter um dataset de dados médicos, de textos, foram liberados para ser usado, claro. Tudo isso aqui que foi liberado. Computação em nuvem. Então, poxa, eu quero treinar um modelo de IA, mas eu não tenho máquina para treinar. Posso chegar lá e comprar processamento, né, ou alugar uma máquina por um tempo para poder rodar o treinamento de uma IA que eu estou fazendo. E colaboração entre projetos, tá? É tipo um GitHub, tá? Você pode ter, ter um projeto, bota o código, monta uma equipe, tem ali e trabalho dentro desse cara. Então, o Hugging Face tem essa característica de você compartilhar os modelos aqui. Só para vocês terem uma ideia, se eu entrar no Hugging Faces agora, deixa eu dar um Ctrl zero aqui para tirar o zoom um pouquinho. Então, tem a lista de modelos. Aí, por exemplo, áudio, e geralmente, no caso de texto aqui, é o Text Generation. Então, ele já vai filtrar aqui, eu posso pegar trend, né, pelas tendências, os mais baixados. Tá, o Pi-Fi 2, tem o 17.000, que é o modelo. Pi-Fi geralmente pequenininho. Tem o lema, que é da modular. Então, geralmente, pô, se tiver o lema da meta, é o lema da meta. Esse outro lema, como o lema da meta é open source, o cara pode pegar esse cara e fazer um fine tuning, um ajuste fino ou um retreino desse cara com mais algumas informações e colocar aqui. Então, esse aqui é o 8B Struct, esse aqui é o 8B Instant Boof. Boof é um outro formato. Então, esse aqui pode ser simplesmente esse mesmo cara com outro formato. Tem o PEN, tem outro o lema aqui da meta, esse é o 3.1, esse é o 3.2, tá vendo? Esse aqui de setembro, esse aqui de outubro. Gema. Diga, Matheus. Esse outro formato, no caso, é tipo o que sei lá, o Black Box faz? Oi? É tipo o Black Box, que o, ele usa o ChatGPT só para relação de código? Não, é formato de arquivo mesmo, tá? Ah, tá. Tá? Entendi. Isso aqui você está baixando o modelo, você está fazendo o download do arquivo do modelo, Tá, entendi. tá? Você não está acessando o modelo. Você vai pegar aqui, deve ter a opçãozinha de você faz o download aqui em algum lugar, que eu nunca lembro onde. Que eu geralmente não faço por aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Files inversos, tá vendo? Você pode baixar aqui o Ah, modelo. tá. E o GUF é geralmente o formato, tá? Entendi. Se eu Entendi, tá vou lá certo. do Meta, esse aqui, vou lá no Fields Inverso. Tá vendo? Ele tem aqui outros formatos, que é o formato de tensores, tá? Que aí você tem que ter um framework específico para trabalhar ele. O GUF já é um formato mais aberto. A gente vai ver depois um outro aplicativo para a gente poder brincar com isso aqui, tá? Entendi, beleza. Tá? Então, e claro, você pode vir pesquisar, por exemplo, eu quero modelo de geração de código, ou generation, eu quero modelo médico, ou PTBR, eu quero modelos que tenham sido treinados para a língua portuguesa. Eu posso ali botar um PTBR e ele vai listar quais os modelos. Eu posso listar os mais baixados, mais recentes, o trend do momento e tal, para alguma tarefa específica que eu quero trabalhar. Então você pode pegar um modelo desse aqui para utilizar. Tá? E como é que eu faço para rodar esses modelos, Bolinha? Pô, uma coisa é falar o modelo, como é que eu executo esse cara? Do jeito mais fácil para gente, tanto o usuário comum, eu posso utilizar esse cara que eu gosto, que é o LM Studio. Tá? Vocês podem baixar, ele tem versão para Windows, Linux e Mac. O Linux é mais chatinho de instalar um pouquinho. É instalar, né? Ele executa, depois do upgrade, às vezes não roda.
Mas eu tô rodando no Linux. E vocês podem rodar tudo. Então, aqui eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Eu estou com ele rodando aqui em algum lugar. Aqui. Então, eu posso vir pesquisar os modelos. Então, por exemplo, do Llama, posso também o Queen, que é o modelo do Alibaba, que eu também gosto um pouquinho dele. DeepSeek, pesquisar, por exemplo, DeepSeek V2 Wolf. 9 GB, por exemplo, esse aqui não rodaria na minha máquina. De 7 B aqui, deixa eu ver. Esse aqui eu conseguiria, mas esse aqui, inclusive, já até baixei, já vou até baixado aqui. Tá? Deixa eu ver se tem algum R1 Wolf aqui. 140 GB. Imagina a quantidade de placa de vídeo que eu preciso para ter 140 GB de VRAM. Tá? Então, assim, quando ele fala assim, o DeepSeek é open source, você pode baixar? É. Mas você pode baixar a versão mais burrinha dele. A versão mais inteligente, provavelmente vocês não vão conseguir. A não sei que vocês tenham ali umas 10 placas de vídeo ligadas no seu computador. Tá? Deixa eu ver aqui o Pify. Tem o Pify 4, tem o Pify 2, mas o Pify 3. Esses aqui são pequenininhos, tá vendo? 2,2 gigas. Esse é 8 que não vai rodar. Esse aqui. 8,4 também não. Diga, Thiago. Primeiramente, bom dia. Tudo Essa bem? parte da VRAM, essas Hum. NVIDIA quadros seriam as mais ideais para utilização de inteligência artificial? Cara, a NVIDIA Quadro já é um bem antiga, tá? Aham. Eu uso no trabalho. Lá no trabalho, eu tenho uma workstation lá, não sei se é da Dell, que tem o NVIDIA Quadro. Mas eu já trabalhei numa workstation da HP há 13 anos atrás e ela já tinha um NVIDIA 4, entendeu? A placa de vídeo que na época custava R$ 10.000, tá? Hoje, não que hoje esteja diferente, que eu não duvido que essa placa de vídeo esteja esse preço. Mas hoje você tem um RTX, você consegue rodar tranquilamente, tá? Eu tô com uma RTX aqui 4070, dá para rodar. Ah, pô, eu tinha uma GTX 1050, dá para rodar? Roda, entendeu? Se você tiver VRAM para carregar o teu modelo, que nem o modelo desse aqui, 2,4, eu vou botar para baixar aqui. Se a conexão ficar ruim, vocês reclamam, tá? Mas ele vai demorar uns minutinhos aqui. Tá? Enquanto ele está baixando aqui, vou fazer outras coisas. Então, ele vai fazer o download, está o seu Wi-Fi 4 Mini Reason. Então, você pode baixar esse cara. A minha placa acho que tem 8 GB, então eu conseguiria rodar ele aqui. Então, baixou o modelo, eu posso vir na parte de chat, selecionar o modelo. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o Llama 3.2, que é pequenininho. Esse aqui é um modelinho bom. Ele cabe na mesinha. Eu vou carregar ele inteiro. Ele está carregando o modelo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu até. Esse aqui é o. Deixa eu até botar ele aqui sempre no topo. Eu vou ejetar o modelo. Então, aqui, minha memória usada da minha placa de vídeo. Aqui é a memória da placa de vídeo que eu tenho, que é 8 GB. E aqui é a memória da placa de vídeo, 41. Utilização da GPU, 23%, 39%. Vou carregar o modelo. Vou pegar esse lema aqui, carrego ele. A utilização aqui já aumentou. Então agora eu vou deixar ele aqui no cantinho. Vou fazer um novo chat aqui. É, Quais são os principais inimigos do homem araña? A utilização da GPU já subiu para 85%, caiu para 5%. O lobo, Mister Negativo, Caçador Roupa Preta e quem tem. Caraca, isso não é nem. O Lhama tá muito ruim. Eu vou injetar o modelo? Vamos tentar com o outro aqui. O Quen, acho que o Quen tava. O DeepSeek, que o DeepSeek tem a parada legal. O DeepSeek tem a parada do raciocínio. Tá? Deixa ele carregar. Eu carrego 44 GB, estou vendo um modelo bem maior. Boa. Vou até repetir a mesma pergunta. Quais são os principais inimigos do Homem-Aranha? O que ele vai responder?
ele tem o think. Tá vendo aqui? Ó, 93% de utilização da GPU. Então ele começa a pensar. Eu consigo ver o pensamento dele, tá? Alright, I need to write a Google Ad about... Não, isso aqui... Eu dei um Ctrl V errado aqui. Eu dei um Ctrl V errado, gente. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar um novo chat aqui. Ele precisou de manter o início Spider-Man. Wait, about Venom. Então ele começa a pensar. Green Goblin, Venom, Carnage, Craven, Mysterio, Electro. É essa galera mesmo. Agora eu vou zoar ele. Por favor, em português. Ele vai pensar. Prontinho. Botou em português. Green Goblin, Venom, Carnage, Craven the Hunter, Mistério. Black Cat, Electro. Perfeitinho. Black Cat já não é mais inimiga que o Homem-Aranha Deus pega nela. Tá mais. Tá mais pra... Bom, ex-namorada também, que dá pra chamar que é inimiga também. Não sei, né? Então, esse cara aqui, vocês podem utilizar, fazer o banco download dele, tá? Rodar, executar. É um cara tranquilo de trabalhar. Baixou o Pify aqui. Posso carregar o Pify? Posso carregar o Pify. Vamos ver, o Pify pequenininho, reasoning. Vou botar a mesma pergunta aqui. Quem são os principais inimigos do Batman? Responda em português. O Pify ele é muito bom para tarefa técnica. Para essas coisas de pergunta, assim, ele é muito ruim, mas ele é bom. Ah, converta extrai essas entidades, faça essas coisinhas. Ele é bom porque ele é bem pequeno, mas ele não vai ter muito contexto, entendeu? Contra o Cavaleiro Negro, Black Knight, Black Knight pode ser, tá? O William até foi bem, né? Brave, Two-Face, Scar, Black Mask, Capitão Gordo. Esse eu não conheço, não. Coruja. Aqui ele já começou a viajar na maionese, tá? Mas esse aqui são os principais inimigos aqui, os Scarface, né? Não o Two-Face também. Então, assim, é um modelo, e esse modelo ele é pequenininho, né? É um modelo de 2 gigas, gente. É um modelo de 2 gigas. São 2 gigas. Eu perguntei, se eu perguntar, por exemplo, pontos turísticos de Petrópolis. Perguntinhas bobas, tá? Não sei se ele vai saber, porque é um modelo bem pequeno. Então, coisas como o Batman, que é conhecimento geral, não sei, talvez isso aqui não sei se ele vai conseguir. Cândida Park, Penteia, Bridge, tá vendo? Viajou, pontos, visitações, viajou na maionese. Entendeu? Então, muita coisa ele não vai ter o conhecimento todo da internet. Mas se você, por exemplo, fazendo aquele esquema, passa um texto, um contexto e uso ele, resolve. Ele não vai servir para você responder perguntas, mas, por exemplo, resuma esse bloco de texto, converta o tom desse texto, identifique entidades no texto. Esse tipo de coisa, por exemplo, na resposta anterior, extraia as entidades nomeadas. Vou botar aqui o mer. Vamos ver se ele vai fazer direitinho. Não vou nem ver o Thompson. E é bom que, por ser um modelo pequeno, ele roda relativamente rápido, tá? As entidades nomeadas: Brasil, país inglês e Amazonas. Beleza. Entendeu? Já é um começo. Posso pedir para ele, de repente, converta para JSON. A ideia é ter um prompt inteiro com esse sol. Estou fazendo aqui de cabeça. Eu não cheguei a testar isso antes, não, tá? Tanto é que esse modelo eu nem tinha baixado antes. Eu baixei ele agora. Então, esses modelos pequenos, para essas coisas, às vezes, eles funcionam bem, tá?
Ele está até ele pensando no JSON, objeto, entidade RAM. Pronto. E saiu gerando os resultados. Tá, então, esse cara, para vocês brincarem, qual a vantagem desse cara aqui? Isso não foi para nuvem, isso está rodando totalmente local na minha rede interna. Então, se eu for utilizar isso lá dentro do Inca, onde eu vou estar trabalhando com dados de pacientes, eu tenho que usar esse cara aqui. Eu não posso pegar os dados de pacientes e mandar para o OpenAI, para o DeepSeek, para Google. Eu tenho que utilizar esse cara aqui. Tá? Deixa eu dar editar aqui, porque eu vou precisar de memória para. Fora esse cara, quais outras opções que eu tenho? Um outro cara chamado Olhama. Esse cara Olhama, ele é um pouquinho mais simplesinho, que ele é um console, tá? Vou abrir ele aqui, já deixei ele aqui perto. O Olhama, você tem um comando Olhama help, ele pode servir para startar como servidor, criar um modelo a partir de um arquivo, entre aspas, rodar um modelo, baixar o modelo, listar o modelo. Então aqui eu vou pegar Olhama list, peguei Olhama, WAM, WAM, 3 dos pontos 8B. Quais são os principais amigos do Solid Snake? Eu só quero ver ele responder. Então, ele vai começar a responder, falou do Ocelote, beleza. Esse aqui é o thinking. Ele está jogando no texto, ele tem uma tagzinha thinking, então ele começa a gerar o texto, gerar os principais inimigos são Liquid Snake, relação, Ocelote, os Patriots, Metal Gear Solid 2, 3 e 4, Big Boss. Vamos ver que ele vai gerando texto. O que que o Olhama tem de interessante? O Olhama também está rodando como um serviço no meu computador. O serviço, ou seja, ele tem uma API. Ele tem uma API que eu consigo utilizar. Enquanto ele vai gerando aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl D para ele sair. Deixa eu voltar até aqui. Vou pegar aqui o link para o site do Olhama. No site do Olema, você pode listar os modelos que ele tem, tá? Ele não pega todos os modelos do GitHub que ele tem que fazer um tratamentozinho. Aí você pode baixar, por exemplo, o Gemma 3 entre aspas, o primo do Gemini mais baixa renda, né? O Gemini do Google lá, do Google Assistente, é a versão paga e o Gemini é a versão que você pode baixar. E você tem também vários modelinhos aqui, cada um com o seu tamanho. Então, por exemplo, o Gemma 3 Lastes, que é esse cara aqui, o Gemma 34B, ele tem 3.3 GB, eu posso baixar. Então, eu vou ter uma performance parecida com o do Gemini do Google, tá? Aqui no GitHub dele, ele é um projeto totalmente open source. Então, eu consigo acessar o código-fonte dele no GitHub. Tem aqui parte da documentação. Documentação, cadê? API Documentation. Então, por exemplo, eu posso gerar, tem aqui os parâmetros do post, eu posso fazer direto com curl, generate, com lambda 3.2, eu posso pegar esse comando aqui e jogar lá no meu console Linux, só que eu tenho que impor list. Tá, vamos ver se ele vai. As Sky is Blue. Ele gerou as respostas no string. Aí tem um parâmetro que você tem que colocar que é um string false. Isso aqui. Agora eu não vou lembrar os parâmetros. Mas não importa. Eu não quero utilizar pô, o URL. Deus me livre usar o URL, né? Então, eu posso fazer uma aplicação. Na verdade, eu já fiz, ele está rodando aqui uma aplicação web. Vou botar aqui o meu localhost 3000. Eu tenho a aplicaçãozinha que eu posso ir perguntar para ele. São os principais vídeos do Super Homem. Como não está com o streaming habilitado, ele não vai escrevendo texto. Ele vai ficar um tempo processando, juntar aquele texto inteiro e mandar de uma vez só. Então, o tempo dele de execução é um pouquinho demorado. Pelo menos eu vejo que no NVIDIA o modelo foi carregado, ele está processando, vai demorar um pouquinho, e depois ele vai jogar o textão ali.
Tá? Enquanto isso, a gente tem aqui um produto, a Top Term, e a gente pode vender aqui, fazer uma propaganda Top Term, não sei fazer essas coisas. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Pronto, gerou texto. Já perdeu a oportunidade, tá? Então ele gerou ali Lex Luthor, Brainiac, Bizarro, Kryptonianos, Metalo, Joker em crossover, ok. Espectro, Legião, ok. Tá valendo. E extração de dados estruturados. Esse aqui, eu fiz umas pegadinhas que depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui que é um pouco parte do meu dia a dia. Eu tenho uma paciente, João da Silva, completando 40 anos no dia 15 de janeiro, foi diagnosticado com câncer de pulmão estágio 3 e iniciou o tratamento em 10 de março do ano retrasado. Vou pedir ele para extrair os dados. Processando, vai demorar mais um pouquinho, né? Tá ele carregando ali, tá rolando, tá processando aqui 97% de utilização. Pronto, gerou aqui. Coisas interessantes. Ele gerou um JSON para mim. Ele gerou a data correta, apesar de eu não ter colocado o ano. Eu só falei que o cara completou no último dia 15 de janeiro. Como é que ele sabe que é 85? Formatou a data e retornou o código do CID, que não está aqui. Qual é a mágica? O que que a gente veio fazendo desde o início? Engenharia de prompt. Então, eu vou mostrar parte do código aqui. Eu fiz isso aqui em Node.js, que eu estava com preguiça de fazer em Java, dá muito trabalho e tal, e o JavaScript faz mais rápido. Eu crio um prompt dizendo para ele, ó, extrai os seguintes campos do texto abaixo: nome, data do nascimento, diagnóstico, CID, estágio, data e início de tratamento. Retome os dados de injeção com as chaves exatamente como listadas. As datas devem estar no formato dia, mês e ano. Use a lista de códigos CIDs para preencher o campo CID. Onde eu tenho o CID, na verdade, é o código da doença. 210 eclocidianos. C049 é assoalho da boca. 07 é bexiga. Boca, C09. O que eu botei lá foi o de pulmão. Então, se eu procurar aqui pulmão, no meu código, pulmão, pulmões, broncos, pulmões, C349. Deixa eu ver se foi aquilo que eu botou. C349. E vê que eu botei pulmão aqui e aqui é brônquios ou pulmões. Então eu consegui até entender o singular plural. Capou aqui. E eu passei para ele a data de hoje. Eu peguei a data de hoje. Então ele sabe que o dia é hoje. Eu passei que o cara fez 40 anos no dia 15 de janeiro. Então, se ele fez 40 anos no dia 15 de janeiro, ele nasceu no dia 15 de janeiro de 85. O desgraçado ainda fez a conta para saber qual é a data de nascimento do cara. Eu não passei no texto. Então, a engenharia de prompt não é só para você fazer perguntinha no chat GPT. Você pode fazer as perguntas, você pode utilizar a engenharia de prompt para montar um sistema usando um modelo de LLM rodando local e tratar dados que foram extraídos de sistemas. Que um usuário preencheu no formulário, um comentário, alguma coisa, eu vou pegar, montar um prompt que trate aquele texto. Então tem aqui a instrução contexto, a definição que eu quero como saída, eu quero os dados registrados como um JSON e um texto. Então eu posso utilizar isso na minha aplicação. E aqui ele está fazendo um post nessa URL aqui, que é no caso o meu localhost, o API Generate, passando o JSON, passando o nome do modelo, o prompt e o string false. É exatamente isso, Bruno. Explodiu as possibilidades. Então, a ideia dessa palestra aqui é mostrar para vocês que, essas ferramentas podem ajudar vocês no dia a dia, pode ajudar para vocês no trabalho, tá? Mas também pode, principalmente para a galera de desenvolvimento, ser ferramenta para desenvolvimento de aplicações, tá? O objetivo foi alcançado, eu acredito. Voltando aqui, que já estamos no finalzinho, tá? Tem aqui o demo, já pulei para demo, já passei daqui. Tá? Parte daqueles prompts
eu coloquei lá no início, daquele monte de exemplo, eu extraí desse cursinho aqui, tá? Esse aqui, o pessoal da Deep Learning AI são cursos 0800, 00, são cursos bons, 0800, né, gente? 0800, assim, bom só o Serratec, né? Não é fichinha com a Cecília aí, tá? Então, assim, eles são cursinhos bons, tem aluno do amigo fazer um curso disso e tal, tem esse curso aqui que custa R$ 1.000 por mês. Eu falei, esquece, procura na internet, tem uma penca de lugar que tem curso gratuito. Depois que você tiver safra com os cursos gratuitos, você pode ver, de repente, um curso pago que fique bonito no currículo. Por exemplo, o site Coursera, que é um site gringo, que se você quiser depois ter no currículo para fazer aplicação para trabalhar lá fora, o site do Coursera é reconhecido. Então, eu fiz curso lá, mas ainda não peguei certificado, porque eu falei assim, acho que ainda não tá na hora de eu pagar lá uns R$ 500, R$ 600 para esses caras, ainda não. Tá. Então, procurem muito material que tem na internet. Esse site aqui, o Deep Learning, é um que eu reconheço. Não é Japinha, ele é chinesinho, é o Andrew NG. Ele é fundador da Coursera e professor da faculdade de Stanford. E ele que dá o curso de inteligência artificial de Stanford. Tá? Ele que fundou o curso lá e tudo. E ele fundou a Deep Learning AI, que tem uma penca de curso gratuito. Então, o curso dele de Machine Learning é referência na internet, tá? No Coursera. Curso de 2011. Foi atualizado há pouco tempo. Então, em termos de materiais extras, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Esse aqui já é exatamente do curso que é o de Prompt Engineering para desenvolvedores. Ele usa Python, mas só no vídeo ali vocês, todos esses prompts, 90% dos prompts que eu coloquei aqui, das ideias dos prompts, vieram desse cursinho, desse cara aqui. Então, vale a pena vocês darem uma. E, relembrando, que é rápido para gerar prompts. Usar delimitadores, ou seja, com tags, maior ou menor, aspas triplas, apóstrofos, whatever. Usa um delimitador para dizer, ó, é esse texto que eu quero. Defina como deve ser a saída. Olha, a saída tem que ser em bullets, lista, HTML, JSON, XML. Especifique o tom da saída. Olha, eu quero que isso seja polido, gentil, personalidade, roleplay, whatever. Pode usar temperatura e top N quando for interessante. Informe exemplos. Tá? Então, eu quero que você gere o JSON nesse formato assim, quando o texto for assim. Então, isso são maneiras de você ter um prompt garantido. Eu estou fazendo um trabalho lá de extração de dados que é para extrair dados de informação. O cara, quando de observação tem lá portaria, número tal, da data, não sei o que e tal. Só que cada vez o cara escreveu isso de um jeito diferente. Portaria, data na frente, portaria, habilitação. Tive que botar uns 10 exemplos para ele conseguir pegar. Aí ele consegue extrair descrição da portaria e a data que foi publicado. Pô, então, vale a pena vocês fazerem isso. Tá? Para se ter em mente, citações, fontes e fatos podem ter sido gerados, geralmente não são reais. Matemática e cálculo pode estar errado. Ele acerta pra caramba, mas ainda pode errar. Limite de caracteres era 4.000, agora já passou, é mais de 8.000, como diria o Vegeta, né? Você pode reduzir alucinações, que apesar de não existirem muito, mas tem. Melhorando a instrução, registrando saída e fornecer. E o GPT pode ser um excelente assistente, mas assistente. Ele não vai fazer o seu trabalho para você. Não considere ele como sendo o cara que, pô, faz aí o sistema para mim. Tá? O nego vem me perguntando tem um termo agora, eu não vi muito, vibe coding, que é o lance de você mandar, na própria IDE, você começar a mandar ele programar e tudo. Isso é uma trend? É uma trend. Vai virar dia a dia? Vai. Eu não cheguei a colocar nada de vibe coding aqui, porque eu não cheguei ainda a cair em vibe coding, porque vibe coding também tem um custozinho para ser usado. Tem um amigo meu que está usando com uma linguagem chamada LG, mas a empresa paga. Então aí é outros 500. Aqui onde eu tô, sou eu que pago no meu bolso, então não vai rolar. Então, tenham em mente que ele é um excelente assistente, um assistente sensacional, mas é só um assistente, tá? Ele não vai fazer o trabalho de vocês. Ah, vai substituir o desenvolvedor? Mais ou menos. Vai fazer tirar aquele famoso core work da sua mão. Então, se você tinha um desenvolvedor que só fazia core work, esse cara provavelmente vai perder emprego. Se ele tem um desenvolvedor, um analista, o que seja, tal, que trabalha mesmo, que resolva problemas, esse ele não vai.
não vai perder o trabalho, tá? E, pessoal, crianças, hoje aprendemos que o prompt de engenharia é apenas saber perguntar direito, né? E não acredite na IA, que essa porcaria mente para um caramba, tá? Mariana, eu não usei ainda o Manos AI, mas eu achei do cacete. Literalmente, perdoa o palavreado, tá? Não, não trata IA com educação, não bote não, não diga obrigado depois, gasta uma grana. Acredite. Lembra que eu falei lá no início, quando você bota um texto e ele vai gerando a próxima palavra? Quando você bota obrigado, ele pega todo aquele texto que você escreveu antes, bota o obrigado junto e passa de novo no modelo. Então, só aquele obrigado ele vai ter que processar aquele texto inteiro que você fez. Entendeu? Então, a Skynet não vai vir, não, acredita não. Você é só um gerador de texto. Tá? Obrigado, Alexandre. Obrigado, galera. Vamos lá. Lohane, primeiro você. Lohane. Me corrija aí, Oi. esses nomes são muito complicados para mim, tá? Eu só tô velho. Não, online mesmo, bem brasileirado mesmo. Então tá ótimo. Então, eu estava assistindo uma palestra maravilhosa, nossa, parabéns. E há um tempo atrás eu trabalhei num treinamento da Lhama, Chat e outras LM. E assim, uma das coisas que a gente mais escutava nos treinamentos era como quebrar, Uhum. como fazer elas quebrarem, né? E sempre que juntava personagens históricos e datas, era perfeito. Batata, batata, batata. Era tipo, tinha que 1 hora para fazer quebrar num texto, porque a gente tinha que trabalhar durante 1 hora dentro daquele Uhum. texto. E eu não precisava, era 15 minutos para quebrar tudo. Era muito incrível, entendeu? Assim, tinha muitos gatilhos para fazer quebrar ela, entendeu? Mas depois de um tempo isso foi ficando muito difícil, porque conforme a gente foi treinando, né, cada vez mais difícil quebrar ela com relação a datas e personagens históricos, né? Aí a gente já começou a botar futebol. Nossa! Quando botava campeonato brasileiro. Hum, Entendeu? meu Assim, Deus. cara, eu acho isso muito útil para resolver problemas, mas para pesquisa não serve. Não serve. Ele é muito para resolver problemas. Por exemplo, quando ele pesquisa na internet, ele está fazendo uma técnica chamada RAG, que é Retrieval Augmented Generation, que é literalmente, ele pesquisa o texto na internet. Lembra que eu botei ele no prompt ali, ó, use a lista de seeds ali embaixo? Ele faz um prompt, olha, responda a pergunta do usuário com aquele bloco de texto que eu achei na internet e bota ali. Aí ele usa aquele bloco de texto como contexto para te responder. Aí funciona. O que ele erra foi naquele exemplo do New York Times, que ele não foi no site do New York Times, porque ele não pode ir, tá tomando processinho, né? E aí ele pesquisou na internet, achou outros textos que batiam com aquele texto e falou, ó, New York Times falou isso aí também. Se o resto da galera falou, ele deve ter falado também. Entendeu? Então, não dá para confiar nesse cara, não, tá? Nem um pouquinho. E na questão de tradução também, a gente treinava muito misturar duas línguas diferentes, né? Uhum. Só que toda vez que vinha para o português brasileiro, né, no caso, acabava vindo linguagem também de português de Portugal. Uhum. Então, era bem engraçado É. também. Não, isso tem problema por conta da quantidade de dados que você tem em inglês na internet é absurda. Em português, em outros idiomas é bem menor. Então, isso influencia também pra caramba no modelo, tá? Isso não tem jeito, tá? Deixa eu pegar o próximo, acho que é o Thiago, né? Exato. Eu queria agradecer a sua palestra. É, eu queria só saber se esse conteúdo que é do PDF tem como ser disponibilizado lá no Drive no Classroom do Residente. Uhum. Eu vou passar para Cecília, É um já material bom de terminando aqui, já consumo. vou mandar. Tá ótimo. Tá ótimo. Muito obrigado. Nada. Jéssica. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Excelente palestra, adorei, uma das melhores até agora. Gostaria de saber sobre a empregabilidade, né? Você falou que um dos. É porque eu não sou de programação, então eu não conheço os termos. Um dos programadores é assim: a inteligência artificial vai acabar comendo o emprego desse cara. Queria saber sobre as outras tecnologias, né? Por exemplo, estou fazendo infraestrutura de rede de cibersegurança
E também a gente pode abranger todas as outras, Uhum, os outros cargos, né? Eu gostaria de saber o uhum. que que a inteligência artificial pode estar aí, vamos dizer, roubando, o emprego dessa galera. Assim, tudo você pode perder emprego. Eu acho que só vai perder emprego cornwork, o chamado cornwork. Cornwork, o que que é o cornwork? Puta, eu tenho que ir lá analisar os arquivos de log do sistema para identificar uma falha de segurança. Isso ela vai fazer. Se você só fazia isso, ela vai tirar seu emprego. Então, eu acho que ele só vai tirar emprego, mesmo, por exemplo, desenvolvimento, aquele cara que faz só a telinha de cadastro. A telinha de cadastro, aí ela vai fazer para você. Entendeu? E infra eu acho até mais difícil substituir o emprego. Infra é complicado. Mas infra tem muita coisa de IA que está aparecendo, principalmente na parte de cibersegurança, para fazer análise e detecção Já tinha parte de IA na parte de detecção de anomalias, só que por conta dos algoritmos anteriores que existiram bem limitados, hoje com IA generativa isso é um pouco melhor, tá? Mas não é muito. Mas, por exemplo, eu vejo na parte de definição de configuração de aplicações, configuração de servidores, um auxílio muito grande. Eu estou usando isso muito. Por exemplo, lá no IC a gente tem um infra que é um pouco antiquado. A gente sofre, por exemplo, que a gente não pode usar cloud, porque a gente tem que usar servidor nosso, então nossa infra é nossa, a gente não tem Amazon, não tem nada. Então, muitas coisas, por conta de limitação de público e tudo mais, é mais complicado de você. Pô, eu quero comprar um servidor novo, até que eu dia para licitação, e todos esses trâmites complicados que têm o seu motivo de existir, não estou questionando isso, mas realmente é difícil. Então, a gente tem dificuldade. Então, a nossa infra é um pouco mais atrasada com relação a isso. Então, eu quero botar containers lá, Docker, tudo mais. Quero botar um firewall de cibersegurança, de tudo mais. É um pouco mais complicado a fazer. E esse um pouco mais complicado, eu tenho equipe antiga, tem equipe que está lá que não está dando, às vezes não tem. Então, a IA ajuda esses caras a conseguirem entender essas tecnologias melhor e conseguir a se atualizar para fazer o trabalho. Esse é um ponto. Então, o que eu acho que a IA veio para fazer, sim, tinha aquela cara, ai, não vou usar IA porque IA vai tirar emprego. Meu irmão, vai tirar de qualquer maneira, não tem o que fazer. O que que você tem que fazer? Ver o quanto aquilo pode te agregar no seu trabalho e você utilizá-la como ferramenta para você ter mais produtividade. A minha produtividade, depois que eu comecei a utilizar, e eu estou utilizando a versão paga, assim, todos os exemplos aqui, eu fiz com uma outra conta, com a versão free, para vocês terem a mesma experiência. Para não ter assim, olha, eu fiz aqui do jeito porque eu uso a versão paga, a versão paga 1000 vezes melhor. Tá, não tem jeito. Até para gerar figurinha de anime, fica bonitinho, tá? Mas o- a vantagem, a produtividade que ele me dá no meu trabalho, e o meu trabalho hoje é fazer extração de dados, fazer consultas em SQL complexas, e tem consultas, por exemplo, eu estou fazendo extração de dados que é no arquivo CSV que tem 1000 colunas, e cada coluna é só um número, e esse número tem o Excel dizendo quando é um, o cara é casado, quando dois é solteiro. Essa informação está no outro arquivo. Eu tenho que processar isso de um jeito. Então, eu tenho que gerar o código assim, ah, cara, a instrução é isso, gera esse código para mim, gera SQL com essa instrução e tá aqui a lista de campos. Eu não vou fazer 1000 campos na mão, que eu fazia antigamente. Ele fez para mim os 1000 campos com base no arquivo do Excel que eu mandei para ele. Entendeu? Mantendo e usando aquela estrutura. Então, esse tipo de trabalho, que é o trabalho braçal, ela vai fazer muito fácil. Mas o trabalho do tipo assim, puta, eu tenho que pensar numa solução, aí não tem jeito. Tá? Então, usem e abusem da IA, mas não deixem ela fazer o trabalho todo. E aprendam com ela, sempre que possível. Leandro, próximo aí. Bolinha, Ainda bom tem gente dia. que tem aula agora, né? É, parabéns pela palestra aí. Você acha que um dia a gente consegue confiar na fonte da IA? Eu digo isso porque eu já tive algumas experiências de eu lançar tipo um artigo de um código penal que eu estava estudando. Ele me dá totalmente diferente e eu falei, não, mas não é esse código. Ah, desculpa, realmente você tem razão. E aí me falar, entendeu? Então, assim, pelo que eu entendo, se você não domina, se você não sabe do assunto e pedir para ele, ele pode te boicotar, né? Igual eu vi ali um dos seus Uhum, slides que você colocou assim, coloque um anúncio para mim uhum. de um PC gamer. Mas Isso. claramente você vê nas configurações ali, não é Não, um sim. notebook gamer.
Então ele poderia falar assim, ó, vou montar um anúncio para você, porém não é indicado ser PC gamer, né? Então assim, quando você acha que um dia a gente ainda vai conseguir confiar realmente no que ela fala pra gente? Cara, é o seguinte, a geração de texto está só gerando texto com base que aquilo aprendeu. E ele aprendeu, entre aspas, tudo que tem na internet, entre aspas, que foi selecionado até o dia do treinamento. Então, eu lembro de 2 anos atrás, pô, eu quero saber o próximo filme do Shazam. Eu falei, não, mas não existe o próximo filme. Não, mas existe no mês passado. Não, porque ela foi treinada no ano retrasado. Então ela não tinha o conhecimento. E lembra que eu mostrei o processo de treinamento é capturar todo o texto da internet, tratar e depois gerar o modelo. E depois que gera o modelo está fechado, ele não aprende. Poxa, mas como é que às vezes eu pesquiso alguma coisa, ele faz aquela técnica de RAG, que eu acho que eu falei rapidamente antes, que é o quê? Você clica lá naquele botão buscar na internet do ChatGPT, aí ele vai pesquisar aquele texto na internet, e vai usar aquilo que ele retornou da internet como contexto e responder para você em cima desse contexto. Nesse ponto, ela funciona bem. Ela responder de cabeça é igual você responder de cabeça. Algumas coisas você vai acertar, outras coisas, pensando no. Posso perguntar para você do que possível, do que for. Por exemplo, válvula de televisão a tubo, modelo da televisão de 1985. Pô, não vai. Só que o desgraçado não sabe dizer que não sabe. Ele só, a não ser que se diga para ele, ó, se você não souber, me diga que não sabe. Aí, na maioria das vezes, ele fala assim, não sei. Mas senão ele vai tentar gerar um texto para você. A gente vai chegar um dia e poder utilizar essa informação só quando for padrão o lance do buscar na internet. Por que que o ChatGPT agora tem na versão gratuita? Porque o DeepSeek tem. Então a concorrência vai fazer esses modelos e serviços de IA ficarem melhor. Porque na versão paga, você já por default já tinha a parte. Você tem pesquisa avançada no chat GPT pago, pesquisa profunda, que eles chamam, né, DeepSeek, Deep Search, que eles chamam. Você botou um texto, olha, eu quero mais informações sobre série do jogo do Battlefield. Eu pedi para fazer isso. Ele criou um artigo de 5 páginas, com referência, ó, isso aqui eu achei nesse site, essa informação, e ele ficou 10 minutos para fazer isso. Entendeu? Ele não respondeu de pronto, ponto. Ele foi lá, pesquisou no site, ele gerou introdução, contexto, desenvolveu, gerou uma conclusão no final. Ele gerou um artigo que eu podia publicar no site. Entendeu? Então, o grande lance é, entendeu? Custo. Entendi. Obrigado. Ah, Mandinha, vamos lá. Oi, bom dia. Muito obrigada pela palestra. Eu fiquei muito interessada quando você falou sobre as simulações de papéis, né, que a IA pode Uhum. fazer. Uma simulação que eu acho muito interessante é pedir para a IA se comportar como um psicólogo. E aí você pode dar instruções mais específicas, por exemplo, para se comportar como um terapeuta especializado em terapia cognitivo-comportamental. Pode ser bem específico no que você quer que ela entregue para você. Mas como você muito bem pontuou, ela pode cometer erros. Então, como utilizar a inteligência artificial num contexto sensível como esse de uma forma consciente? Eu diria não utilizar. Eu acho qualquer coisa que assim, a IA é uma ferramenta para te ajudar no dia a dia. Ela não vai substituir o seu trabalho e nem o trabalho de um psicólogo. Tá? Que nem eu usei aqui, eu fiquei brincando, conversando com o Lord City, perturbando ele, zoando. Divertido, brincando, uma brincadeira. Fazer um roleplay de brincadeira, legal. Ah, eu quero usar como psicólogo, eu quero usar como, por exemplo, o que eu já fiz, tá? Fiz o exame médico, a gente vai ficando velho, tem que fazer isso quase toda semana, né? Peguei o resultado do meu exame, falei, "Ih, rapaz, peguei o PDF do exame, subi, ó, explica isso aí pra quem pra um termo leigo. Aí ele falou, ó, tá fudido, não tem mais jeito, entendeu? Vai morrer em 10 dias. Claro, assim, ele me explicou algumas coisas assim, eu vou deixar de ir no médico? Não, eu vou no médico. Eu só quero chegar no médico menos assustado, entendeu? Ou mais assustado, dependendo do resultado do exame. Mas eu não posso substituir o médico, ele não vai substituir um desenvolvedor, ele vai ser uma ótima ferramenta para o desenvolvedor. Ele vai substituir o que eu falei, o famoso trabalho braçal que você faz no dia a dia, que qualquer. Assim, do ponto de vista de fã de Star Trek, tem um videozinho que até. Eu botei, tá no canal do YouTube lá,
Finge que eu não tenho, mas eu tenho um canalzinho no YouTube lá, whatever, tá? Agora vocês vão por aí pesquisar. Mas só tem zoeira lá e alguns play de PlayStation lá. Mas tem um cara falando assim que no futuro distópico a gente teria, por exemplo, abandonado as necessidades de ganhar dinheiro e tudo mais, e a única vantagem que a gente gostaria seria evoluir. Só que para a gente poder fazer isso, né, a gente tem que ter algo, por exemplo, trabalho braçal, o trabalho escravo, tudo mais e tal, uma IA, uma inteligência artificial, robôs e tudo mais fazendo para a gente. Então eu acho que a IA vai vir para um futuro substituir esse tipo de trabalho que não seria digno do ser humano. Por exemplo, o que seria o trabalho de ser humano? A gente tem uma inteligência, a gente tem capacidade de pensar, de criar. Então, a parte de criar, filosofar, pintar, desenhar, artes, escrever, que eu acho que é digno para um ser humano fazer. O varrer a casa e tudo mais, não estou dizendo que não seja digno, mas eu acho que o ser humano é capaz de mais do que simplesmente botar tijolo para fazer ali, entendeu? Não estou desmistificando, porque meu pai era caminhoneiro. Eu trabalhei na mercearia que ele tinha, servindo no cachaceiro, dando cachaça quando era moleque para os outros. Então, não acho isso menos digno. Mas eu acho que o ser humano é feito para mais. E a gente botar a inteligência para fazer esse trabalho braçal, beleza. Mas o trabalho de um psicólogo, o trabalho de um médico, o trabalho de um escritor, não vai substituir, mas vai estar ali do nosso lado ajudando. É isso que eu tenho esperança de que seja um futuro bom entre o ser humano e a máquina, tá? Obrigada, Bolinha. A gente precisa encerrar. Adriana, você Uhum. quer fazer a última pergunta? Levantou a mão, baixou? Não, não, era só para complementar o que ele disse, é justamente você não confiar, tem que saber que o profissional ele tem mais conhecimentos técnicos e tem um histórico Exatamente. da tua consulta. Então, Uhum. ele engloba uma visão mais ampliada, até mesmo que a IA. A IA está dando um básico do que foi informado para ela. Né? Então, é uma É, ferramenta, não é uma coisa. exatamente. É É só só uma essa ferramenta. complementação. E Exatamente. pensa lá que eu falei lá no início da palestra. É um gerador de texto. Aquele coisinha que diz qual é a próxima palavra no teclado do celular é aquilo ali com esteroide. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, não personifiquem isso. É do cacete, ajuda pra caramba, entendeu? Mas Ferramenta. ferramenta, é uma ferramenta, entendeu? É uma bela de uma ferramenta, mas é só uma Isso aí. ferramenta. Usem a favor de vocês. Maravilha. Bolinha, muito, muito, muito obrigada. Foi incrível. Tenho certeza que ainda tem um monte de coisinhas aí percorrendo aí a cabeça de todo mundo, mas a gente realmente precisa acabar. E para isso a gente precisa tirar uma nossa fotinho. Então, Isso, pessoal, por favor, abram as câmeras aí. Vamos registrar mais esse momento de aprendizado, de crescimento aí profissional. Lá vai, hein? Foi a primeira. Peraí que hoje somos muitos. Temos algumas telas. Que legal ver todo mundo aqui, gente. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Tô na terceira, aguenta aí. A galera que não abriu a câmera, hein? Poxa vida. Mas tudo bem. Foi. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana para todos. Bulinha, mais uma vez, muito obrigada. Para quem tem aula, boa aula. Para quem não tem, bom final de semana. Vejo vocês na próxima. Obrigada, gente. tchauzinho, gente. Tchau, Bom final de semana, pessoal. Bom gente. Bom final de final de semana a todos. semana.